Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Estamos ao vivo, aleluia! Gente, glória a Deus! É que vocês não estão aí, não estão sabendo a quantidade de cabo que eu tô pisando aqui pra fazer esse microfone aqui funcionar. É verdade. Senão eu ia fazer no gogó. Se tu tiver com falta de ar que tu te enrolou no microfone, tu avisa. Faz assim, ó. Tá, eu vou fazer aquele sinal assim, ó, é. de perigo. É. Começamos mais um programa, um ótimo programa aí, adentrando na sua residência, né? E mandando aquele boa noite para os antigomobilistas, que isso tem que ser de praxe, né, rapaziada? Verdade. E eu quero perguntar pro meu amigo aí, como é que tá o Projeto Foguete? Projeto Foguete. Não me faça ficar envergonhado na frente do nosso convidado aqui, que o meu perto dos que ele monta não é nada de foguete. Não, É uma âncora. Mas o que o teu vai fazer, o dele não faz. Isso pode ser. Não, tá indo. Hoje montamos já metade da linha de combustível, agora só botar álcool e dar na partida. Depois de nós acertar a janelinha do distribuidor, botar lá quantos graus, mapa básico e pregar ali fogo. Não, e eu já tava vendo, tu tava tirando umas dicas ali, uns negocinhos. Ô, já tô aqui, né? Ó. Cara, Temos que perguntar pra quem tem experiência, né? Quando é que eu tenho a oportunidade de chegar e perguntar um monte de coisa pra esse homem? Esse homem é ocupado demais. Todo dia. Todo dia. Mas ele tem que estar na oficina. É. Não, eu não vou lá incomodar ele. Não. Eu vou. É, tu? Eu vou. Não tem problema. Eu tenho que fazer mais amizade já. E hoje, então, cara, nós estamos com um cara aqui que, se eu falar o nome dele, eu acho que pouca gente conhece. Pouca gente conhece. Nós estamos com o Adriano Weiss? Weiss. Adriano Weiss, vulgo Cabelo. Sim. E nós vamos falar daqui a pouco sobre preparação automotiva, sobre arrancada, sobre o mundo aí que a gente chega a destruir bloco, né? Mas vamos falar depois dos nossos patrocinadores que mantêm este programa vivo e respirando. Põe na tela a produção. Postes Indaial, a maior empresa de Santa Catarina na produção de postes e estruturas para subestação. Indaiaço, distribuidora de ferro e aço, pioneira no corte e dobra de vergalhões. Plena Visão Vistoria Veicular, vistoria para transferência, laudo cautelar e vistoria para certificação de placa preta. Telefone 3019-1245. Rua Itajaí 239 no Rio Morto. Meio quilo autopeças, grande variedade de peças à sua disposição. Batenorte, Mecânica e Auto Center, tudo para seu carro. Pneus, baterias, balanceamento e geometria e mecânica em geral. Nobrecar, produtos estéticos automotivos. Acesse www.nobrecarprodutos.com.br. Câmbios Técnico, conserto de caixas de câmbio para caminhonetas e automóveis. Telefone 47 3333 8623. Falar com Beto Lopes. Despachante Indaial, emissão de documento na hora, parcelamento em até 18 vezes no cartão e certificação para a placa preta. Telefone 99772-5599. Rua Amadeu Felipe da Luz, 102, Sala 1, Centro. Despachante Indaial, o seu despachante de confiança. Xandão Acabamentos. Peças para Fuscas e derivados. Há mais de 7 anos no mercado de peças para carros antigos. Contato via Instagram, @Xandão Acabamentos. Megalodon Automotiva, especializada em elétrica de veículos antigos. Acesse @Megalodon Automotiva. Cincelo. Queijos artesanais brasileiros, empórios, tábuas de frios e eventos, @Cincelo Queijos. Voltamos. E para você que quer ser também um patrocinador dos Antigos Indaial, entre em contato conosco via Instagram, que você vai falar com o Estevão ou com o Thiago, né? E você vai ter muito mais visualizações aí para sua empresa. Não esqueça também de nos seguir lá no Instagram, porque tem as nossas tirinhas lá de comédia, né? Tá sensacional. Que agora com o nosso novo parceiro, Edson, da Edson Veículos. E já tem vídeos lá, já saiu 2 videozinhos lá das tirinhas, que o último mesmo foi sensacional. Eu gostei bastante. Eu também. E tu não deixou eu comprar um carro novo, né, não cara? Não deixei, cara. Tem que andar nesse carro velho. Vou falar pro pessoal do grupo. Foi muito bom isso.
Também se inscreva aqui no nosso canal, porque hoje, meu amigo, hoje nós temos produtos novos na Hoje mesa. sim. Ah, o pessoal de casa aí já... Ó! E alguma coisa... empolgado. Caiu a placa aqui. Caiu a placa. Eu tô empolgado porque chegou umas coisas aqui novas pra vocês de casa. Pra você que é inscrito e vai concorrer aos sorteios aqui no final desse episódio, chegou produto novo. E não se esqueça de dar aquele like, né? Aquele likeão aí que nos ajuda muito Verdade. para o engajamento, para mandar mais pessoas. E hoje o meu like, ó, já é 100 esparadrapo, ó. Meu Até que dedinho enfim, né? já. Bora pro próximo. E hoje estamos com o nosso parceiro aí, o vulgo Cabelo, né? E nós vamos extrair aí algumas informações desse homem. Pouca coisa. Pouca coisa. Como é que tá, meu amigo? Tudo certo? Tudo certo. Meio cansado da viagem, mas tudo certo. O que tu aprontou no final de semana e o que aconteceu? A gente estava no Velopark e a gente foi com bastante carro, com 7 carros. E o trabalho foi intenso no final de semana, mas foi gratificante. E para nós iniciarmos aí, uma curiosidade que eu tenho, acho que eu nunca cheguei a te perguntar isso pessoalmente, mas, cara, como é que tu te envolveu assim com esse ramo de preparação automotiva? Como é que chegou nesse... Meu pai era mecânico, tinha oficina em casa, então já veio. E o meu falecido Opa, que é o pai da minha mãe, era chefe de oficina de trator, caminhão. Meu pai era um mecânico muito bom da linha pesada. E que eu me lembro por gente, quando meu pai passava na frente do ferro velho, eu olhava, disse assim, um dia eu vou tirar um carro do ferro velho e vou fazer do zero para mim de corrida. Meu pai não tem nada a ver com corrida. Eu acho que foi muito de alguns filmes que a gente viu, que, sabe? Então eu sempre quis fazer carro de corrida, que eu me conheço, sempre foi a minha intenção fazer carro de corrida. E sabe que, tipo, é uma coisa que eu... Não é que eu tinha preconceito, não chega a ser isso. Eu não via a necessidade de ter uma coisa, entre aspas, off-road, vamos dizer assim, né? Fora de estrada. Sim. Né? Mas hoje, depois que a gente tem a sede lá do sítio, né? Que todo mundo tem uma gaiolinha, tem uma motinha de trilha, Sim. tem aquela coisinha assim que não é emplacada, sabe? Que tu tem que transportar e tal. Eu via que era muito trabalho. Mas agora que a gente tem a sede, que a gente tem o ambiente, o espaço, cara, como é legal ter uma coisinha dessa diferente, né? E eu acho que em Indaial também, se tivesse uma pista de arrancada, um lugar pra ter um negócio aí, também era um negócio que mais gente teria. Seria um negócio mais acessível e empolgante para mais pessoas. Muito mais. O que não se entende é que quanto mais tu tirar, tu ter pista, o que acontece? Vocês brincaram lá, né? Vocês não querem mais fazer isso na rua. Vocês querem ir para lá fazer. Pra lá. É Entendeu? verdade. Quando tu tem uma pista, por exemplo, assim, eu dei 200 km aqui na BR. Tu tava na reta sozinho, tu não tem oponente, não serve de nada. Agora tu foi pra pista, pode ser só 100 metros. 100 metros e tu passou 80 km por hora. Ali sim, tu tem um competidor, tem pessoas vendo. Coisa que tu nunca errou, tu vai errar, porque é a pressão que tá ali, entende? Então, o esporte transforma a tua cabeça. Tu diz, cara, eu não vou mais me matar na rua. Não... É que assim, perde o sentido de fazer cagada na rua. Verdade. E eu vou te dizer, nem precisa ser 100 metros, né? 35 35 tá bom. metros te dá uma adrenalina pra quem nunca fez, cara, que tu não tem noção. Não, eu tenho sim. Acredito. Cara, o que acontece é que todo mundo acha que a arrancada é só uma reta. E começa muito antes isso. Mas muito antes. Não, eu vou lá e já começa aquela... Quando tem um grupinho, começa, eu vou ganhar, tu vai ganhar. Tu começa... Depende do que tu fala, tu mesmo bota uma pressão contra ti. Sim. Então tu chega lá na hora, tu esquece quanto RPM tu tem que sair, como tu vai sair. Então, tipo... É um jogo de xadrez. Eu sempre falo, arrancada é um jogo de xadrez. Que a peça errada, tu acaba com o jogo. Verdade. É nessa aí que o nosso amigo Bruno se empolgou. Nós estávamos comentando até na oficina. Nós fizemos aí, para quem não viu, vai sair o videozinho aí da nossa primeira Copa Manco de arrancada, que foi um ambiente particular, foi feito lá na nossa sede, com toda a estrutura e todos os itens de segurança, é importante frisar. Capacete, cinto, tudo, né? E calçado fechado, Calçado calça, fechado. tudo. E o Bruno é totalmente inexperiente, assim, muita gente, como eu te falei, não viveu isso de arrancada, nunca viu. E daí ele tava sendo bem de boa. E daí eu falei pra ele, mano, dá um 3.000 giros assim,
Aí enfia o pé, dá um 3.000 giros e solta, a hora que deu o verde, tu solta a pé da embreagem. E ele aqui, ó, 7.000. Uau! Cara, chegava zuniu a pezinha, coitado. Ainda bem que era uma pena, senão já tinha explodido Fosse, antes. verdade. Mas foi muito legal, foi muito legal. E eu queria saber de ti, qual que foi a tua empolgação no começo? Qual que foi o primeiro carro que tu fez, assim, que tu te recorda? O primeiro carro eu fiz uma Paraty GLS Bordeaux. Era lindo o carro, com ar-condicionado, tudo, do Fernando. Hoje ele mora em Orlando, mas foi o primeiro carro turbo que eu fiz sozinho. Que eu comecei a mexendo foi ajudar num Opala aspirado com tripla Weber, que eu sou de Blumenau. Eu trabalhava na oficina, se chamava Oficina de Pinturas Chiquinho. Então eu comecei de ajudante. Depois que eu saí de casa, sei lá, com 15, 14 anos, fui trabalhar fora. Eu era ajudante lá, de mecânico, e o Fábio pegou esse carro para fazer e teve um bendito dia, graças a Deus, ele me levou em Floripa para ver uma arrancada e nunca mais eu parei. Daí tomou da cachaça da arrancada, viciou. Cara, e foi bem incrível, né? Porque na época corria o Togaci, o Jean da Mega, então eu olhei assim pela grade e vi os carros cheios de mangueira na época, assim, PU para tudo quanto é lado. Tal. Eu falei, cara, eu nunca vou conseguir fazer isso. Sim. Me lembro, grudar, eu devia ter uns 16, 17 anos, tava na grade. Na época eu não tinha dinheiro para entrar pro lado do box, que sempre foi mais caro, tava contadinho. Aí fiquei na grade olhando e falei assim, cara, isso aqui é impossível para mim, eu vou fazer só um aspiradinho que é mais fácil, ir aprendendo. Na volta eu disse assim, cara, se eles conseguiram, eu também consigo. Eu vou fazer. E passou tempo, depois fui trabalhar, eu já era mecânico, fui trabalhar com mecânico original, mas aquilo lá estava dentro de mim, assim, madurando. Aí eu comecei a trabalhar em Blumenau numa convertedora de GNV, porque na época era, tipo assim, a parte era muito lucrativo, sabe? Mas fazia original também, a mecânica original, e nessa época tinha a Racha em Blumenau, que era uma loja de peça, era famosa. Eu lembro. Então o que eu fazia? Eu chegava um pouquinho mais cedo, trabalhava até no meu horário, que na época, daí eu acho que com 20 anos, 21, já era o chefe da parte do gás, dava o meu horário, eu acabava, entregava, pegava a minha CGzinha, saía da Itopava Norte, ia para a Rua São Paulo, e lá eu ficava até 10h30, 11 horas. Não é que nem hoje, cara, eu trabalhava lá, eu e o Teco, de noite, não ganhava R$1, nada. Era para aprender mesmo. Então, tipo assim, era a oportunidade que eu tinha de pegar um cara já mais experiente, indo me dando os conselhos, ver como é que eles montavam. Então foi assim que eu vim fazendo a minha trajetória. Passou esse tempo todo, eu vim trabalhar na HS Gás depois de um tempo aqui em Dayal, mas ainda morava em Blumenau, e o Magrão tinha um GTS que fazia lá na Racha. Aí não sei se era de Orkut ainda, ou o que era, eu acho que era, eu falei, cara, eu tô trabalhando aqui em Dayal, se precisar de alguma coisa, me chama. E ele tinha vendido o GTS e ia montar o Voyage. E daí eu comecei a fazer os carros de arrancada, daí eu fiz um Gol aspirado para mim, dava na Standard, e ele com o Voyage turbo dele. Aí lá na época a gente já tinha 5 bombas de combustível, 3E, comando, que dava. O Magrão sempre andou bem. Dali eu nunca mais parei. E a linha de preparação antiga, ela vinha do aspirado, certo? Então, Sim. tipo, o turbo foi introduzido um pouco mais depois. O que era mais sensação na época? Vinha o aspiradão fortão ou o pessoal já estava introduzindo o turbo? Ou melhor dizendo, o pessoal tinha preconceito do turbo? Eu não acho que tinha preconceito. Como era um pouco mais fácil e a tecnologia na época era também mais rasa, a galera gostava muito do aspirado. E hoje tem muito fã ainda do aspirado. Gente que gosta muito dos Opala 6 cilindros por causa do berro. Mas um Opala 6 cilindros aspirado aí vai, sei lá, virar o seu 6 quando é muito bom, a 170, 180 por hora. Os Opala TTA, hoje nós estamos falando que eles estão beirando os 300 km com 2.000 CV, 2.500, entende? Então, eu acho que para mim foi mais fácil já entrar na era do turbo, porque já tinha saído daquela fase aspirada e estava migrando, tinha bastante. O que importa não é o que é melhor, é quando dá mais potência. O que dá mais potência? É turbo.
Se só o aspirado fosse bom, os aviões andavam só com comando e Weber pendurado. Eu aprendi isso na marra, né? Não tem? Um dia ele comprou uma Weberzinha, uma Weber 40 e um coletor. Aí eu disse pra ele, cara, eu quero fazer um aspiradão. Bota uma turbina, cara. Não, porque bota uma turbina, cara. Kitzinho padaria, pra brincar só. Não, montar aspiradão. É que, tipo, era o meu desejo. Eu sempre vi os caras, aspiradão, tal coisa. E daí eu peguei um Golzinho 89 Star e fiz o carro do zero, assim, praticamente. E o motor dele já era aspirado. Sim. Ele era aspirado e já foi turbinado e tal. E daí eu tinha as duas opções. Daí Tava fácil, cara. Tava fácil. Daí na época, eu pensei, não, cara, vou montar um aspiradão. Porque uma semana antes de eu montar, né? O Estevam tá aí que tá de prova. E eles me pararam numa Blitz e eu tinha o adesivo da Pro Turbo Sim. na lateral, assim, que veio junto com o Tristep. E eles pediram pra eu abrir o capô. Daí eu abri o capô, né? O carrinho aspiradinho e tal. Tinha uma 2Z ali, coisa e tal. Fechou o capô, me liberaram e fui embora. Daí eu pensei, cara, vamos me pegar. Eu falei pra ele. Aí ele, não, monta. Pegar, pegou, vai lá, tira e bota de novo. E eu fiquei com medo, porque eu andava direto com o carro. E daí eu pensei, não, vou montar um aspiradão. Comprei uma Weber 40, botei um escapamento dimensionado, mexemos um pouco ali, polia regular, tal e coisa. Cara, o carro ficou aceso, assim, sabe? Sim. Mas de KM deu a mesma coisa. Tipo, Mas assim, ó, um carro turbo com câmbio original, ou um carro aspirado com câmbio original, o câmbio vai ser o mesmo final. Tu não tá aumentando, tu não estás aumentando a velocidade. Tu estás aumentando em que tempo vai chegar. sim. Entendeu? Só isso. É simples assim. Se eu pegar 200 metros, eu vou chegar antes de que tu 200 metros. Mas se não mexer na relação do câmbio, não muda nada. É que nem a galera que bota freio a disco na traseira, aumenta os discos de freio. A parada do carro nunca foi relacionado ao freio. Nunca. Não adianta nada tu botar um freio grande. O que para o carro é o tamanho do pneu. Se tu tem um freio maior, tu vai frear, mas o que adere contra o solo é o pneu. Sim. Então, tipo assim, não tem lógica. Agora tu vai falar para mim, não, eu tô aumentando o sistema de freio porque eu vou andar muitas vezes rápido, eu quero que ele continue sendo repetitivo várias vezes. Ok, aí tu mexe no freio. Agora tu dizer que foi lá, botou freio maior para parar antes, é mentira. Tipo, eu fui lá, botei eu botei pinça de freio grande, disco de freio grande e só que eu mantive o pneu 13. Não vai adiantar. Agora vai adiantar se tu botar freio grande, tirasse a roda 13, botasse a roda 15, tirou de 165, partiu ali para 205. Entende? Assim, hoje falando, a galera acho que de casa vai entender fácil. Teu carro não para somente pelo freio, para pelo atrito que tu tem. E é pneu. Entendeu? A área de contato é muito pequena, Isso mesmo. o carro não vai agarrar no chão. Agora, que nem eu te falei, eu quero repetibilidade. Eu vou fazer uma brincadeirinha num circuito, claro, daí tu vai melhorar o freio. Por quê? Disco maior para dissipar o calor maior, para aguentar mais tempo. Só isso, gente. Entende? Sim. Então, mas voltando pro aspirado e pro turbo. Cara, é gosto. Se tu perguntar para mim hoje, tu teria. Se eu tivesse um Gol Star que nem tu, ou que nem assim, eu sou meio fã do Passat, eu já tive Passat com 2 farol, com farol, eu acho mais bonito com farol, e eu já tivesse um carro turbo, eu teria um aspirado assim, um 2.100, uma receita legal que eu pudesse andar, injetado, óbvio, né? Que eu consigo fazer vários tipos de acerto, porque uma Weber 40, as pessoas não entendem uma coisa, ou ela de baixa para média, ou de média para alta, ele não faz tudo. Entendeu? Não tem como. Não tem como. Eu uso na arrancada. Daí o cara fala pra mim, o cara lenta certinho e tal. Cara, não existe que tu vai arrancar no meio do RPM do motor e chegar ao final. Então eu vou acertar ela de meia para alta. Só que é o seguinte, o cara me bota uma Weber 40 para andar na rua, correto? Ou ele é de baixa para média ou de média para alta. Quantos por cento que tu anda de pé no fundo? Pouco. O meu deu problema nisso. Não tinha lenta o carro. Entendeu? Então, assim, ó, o maior erro é não saber o que o teu conjunto te entrega. Então, tipo assim, eu quero ter um aspirado forte. Pra quê? Pra andar na rua, tá errado. Tá errado. O que eu faria? Cabeçote original de 2.0, um kit turbo com 1 kg. Eu dobrei a potência
E quando eu andar de baixo, eu tenho motor original. Então eu botei 2 bancadas, um joguinho de bico de Astra, Flex, original, um joguinho de bico de 65 libras. Aí tu vai falar assim, se pegar um tuner muito bom e o motorzinho é original, qual é o KM desse carro que vai fazer? Igual um carro original. Se eu andei de bom, tem correção de sonda, minha injeção é muito bem instalada, o que vai acontecer? Eu tenho um motor original a álcool, que vai fazer quilometragem no motor original a álcool. Aí começam os erros. Eu fiz um kit turbo padaria, fui lá, botei um bico de 80 libras. Esse bico faz chuveiro? Ele não faz. Então, tipo assim, ele entra em estado líquido. Ele não entra em estado gasoso no cilindro. Então, ele consome mais combustível. Quando fizeram a tecnologia dos carros, por que hoje os bicos são direto na cabeça do pistão? Porque ele já traz 200 bar de combustível que entra lá dentro. Entendeu? Então, ele já entrou em estado gasoso. O carro fica mais econômico. Então, tudo precisa entender o que vai fazer. As pessoas não se projetam para o que querem. Elas fazem porque alguém falou. Querem uma receita de bolo pronto. Botei comandão, turbinão, carburadorzão e o carro ficou uma merda. Desculpa a palavra, mas... Sim, né? sim, mas é o popular dito, aí, né? aí é o seguinte, eu tenho lá um carro motor original. Qual é a potência que esse motor aguenta? Vamos botar aqui assim, ó, 100% em cima. Porque muitas pessoas falam assim, eu estou andando com 2 kg de pressão. Se o carro tiver acertado errado, não quebra, não é porque aguentou 2 kg. Não quebra porque não atingiu o tanto de potência. Então vamos lá, pega o motor 2.0 e anda ali com 0.9, 1 kg, assim, no limite dele, se estiver bem acertadinho. Ele tinha lá os seus 105, 110 CV, vai me dar 220 de motor, certo? Aí eu fui lá e comprei um turbo 5070. Qual é a faixa de trabalho desse turbo? Vamos botar de 220 a 350 HP. Mas por que a turbina está fora do range de trabalho da potência do motor? Aí o que acontece? O outro menino foi lá comprar um turbo 42, 48, que o range dela é dentro desses 220 HP. Só que o carro dele toca o pé, o turbo tá cheio. O teu tu tem que esperar encher. Aí vocês fizeram peguinha, ele te deu uma entubada. Porque tu pagou mais caro numa turbina que não é pro teu motor. Que não vai funcionar para ti. Isso, daí eles acham que a turbina grande é sinônimo de potência ou de velocidade. Já viram o tamanho de turbina do Jetta? Pequenininho. Tem tecnologia ali dentro. Sim, lógico. Mas é pequenininha. O que acontece quando tu acelera um Jetta? Vem na hora. O que acontece? Tem velocidade. Tem alta? Não. Mas tu anda toda hora de alta. Então, precisa se estudar o projeto. Eu vou fazer um Chevette manobra. Para que tu vai botar uma turbina 5070? Se tu vai ter 300 HP, o que tu precisa comprar? Uma turbina para 300 HP. Tu tocar o pé, tá cheio. Tirar o pé, controlar, tocar de novo. Agora tu botou um turbo grande. Tu encheu, tu tá lá dando teu zerinho, tu errou, tu recolheu o pé. Quando tu botou de novo, o que aconteceu? Não veio. Não vem mais. O que aconteceu? Perdeu essa manobra. Porque o projeto tá errado desde o começo. Entendeu? Então, por exemplo, o meu Chevette quebra cardan direto, botou um AP. Não acertou o ângulo de pinhão e nem de cardan. O que acontece? O cardan pula a corda. Por quê? Eu vou tentar explicar para vocês. Apontou a caixa, porque o motor AP é diferente, então o suporte ficou. Apontou para baixo. O diferencial já aponta para baixo. Pula a corda, quebra cardan, vibra. Então é o seguinte, eu tenho que baixar a frente do motor, levantar a traseira do câmbio. Mas daí eu vou ter que mexer no suporte original. Sim, filho, você já fez uma adaptação. Então tu precisa saber que o teu cardan tem que anular a força. É uma parte para cima, tem a cruzeta. Pode ficar reto? Pode. É bom ou não? Porque se ele não tem ângulo nas cruzetas, os roletes não giram. Então com o tempo só gasta um lado do rolete. Por isso que o original tem grau. E o quanto que é o grau? Entre 0,8 e 1,5. Pega um transferidor de grau, bota em cima da pontinha da saída do diferencial, ali no yoke, como a gente fala, zera ele, bota em cima do final do cardan. Ali ele vai te dizer quantos graus está apontando a cruzeta. É simples assim. Tudo é projeto. É que nem Estevão está falando, eu botei distribuidor. Ok, funciona. Mas se tivesse pedido uma roda fônica, capaz de eu ter uma antiga lá na oficina que tinha dado. É economia a roda fônica. Porque, olha só, o distribuidor tem 4 janelas. Quanto que tem uma roda fônica? 60. Menos 2. 60 menos 2, certo? Mas ela é 60. Sim. O menos 2 é o indicativo. O indicativo. Quem é que tem uma resolução melhor? O distribuidor com 4 janelas ou uma roda fônica com 60?
Bah, cara, tu vai fazer botar a roda fora. Amanhã. Amanhã. Ó, hoje. Hoje ainda. Acabou o podcast. Mercado Livre. Não, entendi. Entendeu? A resolução. Aí é o seguinte, o distribuidor é tocado pelo eixo auxiliar. Só que se tu pegar um distribuidor, mesmo que seja do injetado, e tu mexer, ele tem uma folga para frente e para trás. Sim. Quantos graus de ponto rouba? Sim. Entendeu? Ainda no AP vai. Por que no Opala não funciona? Porque o tamanho do copo do distribuidor do Opala é o mesmo do AP. Como é que tu vai fazer 6 divisão dentro com folga e que ele não atrasa ou adiante o ponto errado? Por isso que quando a gente vê os distribuidores de Opala, vocês viam gigantão. Por quê? Para ele poder ter uma leitura melhor. Só isso. E daí trocar os kitzinhos de mola, porque o avanço que se faz ali dentro é o avanço centrífugo. Então, vamos pensar o seguinte, o que quando fala turbo carburado, o que fala? Ah, trava o distribuidor. Tá errado. Era para te travar o ponto, não o distribuidor. Ele tem um avanço centrífugo que ele é um compensador de RPM. Então, larguei com 18 graus, ele vai abrindo, vai, sei lá, me jogar ali nos 23, 24 graus. Só que quando tu trava as perninhas 100% dele, tu começa com 18 e tu pode acabar com 0. Só que daí o combustível não queimou no cilindro, tá jogando combustível cru para fora. Quanto CV tu tá jogando fora e jogando o combustível fora? Nunca acerta o carro. Aí outra coisa que se faz, né? Porque viram alguém fazer na terra, pega o coletor de admissão, debaixo do carburador ali tem ele aquece o combustível, tem um monte de pininho. O que eles fazem? Quebra tudo e lixa e pule. Tá errado. Tirou água, tá errado. Por quê? Como é que tu transforma o combustível em gás? Aquecendo. Então, deixa isso ali quietinho. Deixa passar água, confere se vai fazer um carburado, se está circulando a água. Ele precisa circular a água ali. Ele precisa o coletor estar aquecido para tirar o combustível de estado líquido para gasoso. Como é que tu sabe que está errado? Quando ele gela. O carro que mais gela é o Fusca. O que eles fazem lá na admissão? Corta os pezinhos que ia para o escape e fecha ali. Por que tinha isso? Era para aquecer o coletor de admissão, transformar de novo de estado líquido ao gasoso. Quando ele acontece isso, tu usa menos combustível, mas mantendo a mesma potência. Por que no circuito foi tirado? Porque o motor está andando sempre em alto giro, o motor sempre está quente e, de alguma forma, o combustível me ajuda a baixar a temperatura do motor. Mas de que jeito? Entende? Aquele projeto para eles, não para ti que anda na rua. Porque tu dá o pé, tu tira, o combustível entrou, roubou todo o calor da admissão e gelou. A próxima não vai funcionar. Se tu pegar álcool de poço, ou álcool no inverno, jogar na tua churrasqueira, aí muita gente diz, esse álcool não presta, que acendeu, ele vem acendendo fogo devagarinho. Só que no verão tu joga, chega a estralar o carvão, né? Quando tu chega a dar um estouro. É isso que acontece. Esse é o exemplo certo de vocês entenderem. Para que tu vai aquecer? Então, controlar a temperatura também é uma exigência. E é bem nítido o que tu falou. No meu mundo é Fusca, né? Então, é bem nítido o que tu falou, assim, porque quando tu pega um Fusquinha que ele tem todo o sistema ali, a gente chama de sistema de ar quente, no caso, que ele passa pelo coletor, tudo, cara, embaixo do carburador ele vira uma bola de gelo ali, quando o carburador tá 100% acertado. E quando não tem, ele só pinga, né? Ele fica geladinho ali tudo, mas não congela. E era o parâmetro que a galera tinha antigamente, né? Sim. O pezinho do carburador tá congelado. Sim. Então o carro tava alinhadinho, certinho. Mas agora vamos pensar, né? Daí tu não tem o aquecimento, tu tá baixando a temperatura do combustível. Sim. E, cara, quando daí tu pisa, as primeiras aceleradas é bom, daqui a pouco começa a engasgar. E tu troca carburador e troca distribuidor e assim vai. E só porque alguém teve a preguiça, ou trocou o coletor de escape e não quis mais ligar aquilo lá e disse, isso aqui não precisa. Entendeu? É igual os 2Z, TLDZ, os carburadores de Fusca que tem aquele chiclete eletrônico. A marcha lenta eletrônica. Para que serve aquilo lá, vocês sabem? Aquilo lá, quando tu tira o pé, depende da caixinha, ele desligava, então ele não deixava passar o combustível por ali. Então ele não ficava dando mistura rica quando tu tira o pé, só quando tu acelerava. Entende? O TLDZ ou 2Z eletrônico é ruim. Cara, porque
A gente foi pouco treinado nisso, mas ele servia para isso. Ele é um cut-off de carburador. Que o que é o cut-off na injeção eletrônica original? Tu tira o pé, tipo, tu deu uma marcha, o RPM tá alto, mas o carro sabe que tá 0% TPS. Ele desliga os bicos. É 100% desligado. Ele faz freio motor e desliga os bicos. Simples assim. Então, quando tu bota na banguela, em si tá consumindo mais combustível do que não, sem injeção. Na programável também tem. E o carburador era para isso também. Ó, eu vou ligar de novo nos Fusca. Eu sempre arrancava fora aquilo Sempre lá, arrancou cara. fora. Sempre. Botava um giclezinho ali. Isso não. E falando um negócio agora sobre ligar aquele pezinho no escape do Fusca, a minha Kombi eu liguei. E eu nunca andei com uma Kombi tão lisa. Sim, porque tu tem temperatura para trazer o combustível Sim. líquido para gasoso. Sim. E tu vem baixando o chiclete, sabe? Tu começa a ver que o carro engordou. Pô, eu esquentei, tu baixa mais um pouquinho, baixa mais um pouquinho. Gente, não tem sonda, tira a vela. Tira a vela. Entra na internet, no canal da FT Education, eles ensinam a ver a vela quando troca de coloração, pigmentação. Ali, por exemplo, até hoje eu tenho uma sonda para escapamento, 4 pirômetros e, tipo, meu norte ainda é a vela. Tem que tirar a vela. Se começou a queimar arredondado, se trincou, entende? O que é pirômetro? É um O cara sens- pirar? É. Depende do nível da preparação, tu já passou desse nível. Tipo, por exemplo, o carro do Edson tem uma sonda que lê quantidade de ar e combustível e tem mais 4 pirômetros. Em cada cano, cada cilindro, eu tenho um sensor que mede a temperatura dentro que está saindo. É aceitável até 680 graus. Então, assim, ó, eu tirei um pouco de combustível e dei ponto. E vai me mostrar na hora. Ele vai mostrar o que está acontecendo lá dentro. Então, e depende muito de cada motor. Tem motor que trabalha mais quente, tem motor que trabalha mais frio. Mas ele é o teu indicativo que teu motor está saudável ou não. Mas, vamos botar assim, ó. Meu carro está falhando. Como é que eu sei que é o cilindro que está falhando? Eu tenho 4 pirômetros. Todos eles trabalham 680. O cilindro 3 me deu 380. Para que eu vou caçar o defeito nos outros cilindros? Eu já sei que é o 3 está frio. Mas ele é um sensor que tu coloca ali. Eu não entendo como é que funciona. Cara, eu devia ter trazido junto. É como se fosse a ponta daquela caneta lá. Tu faz um furo no coletor, bota uma porquinha e bota o pirômetro para dentro. Ele lê temperatura de caldeira, de muita coisa. Ele é um sensor normal, mas que a Feutec, ou a Ingepro, Pandu, Octane, tem um condicionador que passa para a injeção falando qual é a temperatura. Ele é um sensor de temperatura. Sensor de temperatura da câmara de combustão, então. Ele mede os gases, né? Sim. Por isso que o nome é IGT. Entendeu? Que legal. Mas se procurar na internet, vocês vão ver. O IGT é básico, assim. Hoje, qualquer carro turbo de verdade, né? A gente tá falando de um carro turbo ou um aspirado. O aspirado é mais... O pirômetro é mais ainda uma exigência. Tu precisa ter o pirômetro. Então, vamos botar o seguinte. Num motor blower V8, tem um cano para cada um. Como é que tu vai ter 8 sondas só ali? Tu pode ter as 8 sondas, mas ainda quem vai te dizer é os pirômetros. O melhor norte é o pirômetro. Então ele está ali. Então é muita informação. Por exemplo, no carro do Edson nós temos sensor de pressão de óleo, sensor de pressão de combustível, sensor de pressão de Westgate, sensor de pressão de água, para saber se estou tendo uma trinca ou não, sensor de pressão do Westgate, né, que mede a pressão que eu vou colocar dentro. Agora, quando a gente montar, vamos botar sensor de blow-by, que é quanto que os anéis estão deixando passar a pressão para o cárter, daí eu já sei que o anel tá bom ou não. Por exemplo, assim, ó, se eu fazer muito avanço de ignição, eu estou comprimindo antes, o anel não vai conseguir vedar, vai passar. Então, lá já é um indicador para mim, tu tá avançando ponto demais. Volta um grauzinho para trás, não vai deixar a compressão passar. Sim. Porque daí é cedo. Daí, ali nós temos só ali nós temos 5 sensores de pressão. Mais 4 sensor, um para cada roda, para saber quanto que o carro está se movendo. Mais os cálculos matemáticos de quanto que a embreagem slipa. Então, é o que eu falo para vocês, tudo é projeto. Agora, eu vou fazer 4 pirômetros, 4 sonda para um carro turbo de 1 kg? Não. Não tem necessidade. Não tem lógica, né? Não tem lógica. Então, é o que eu digo assim, às vezes tu acaba gastando errado. Sabe? Eu fui lá, comprei uma 3Z e botei no meu Gol para ter mais potência. Não vai ter. Não vai ter. Porque assim, ó, eu botei uma 2Z e tenho uma 3Z.
O que quebra motor não é pressão, é potência gerada por cilindro. Entendeu? Então é o seguinte, eu tenho 50 CV por cada cilindro. Se eu tivesse um Opala seria 300. No Gol é só 200. Então eu botei um carburador 2Z, tá R$600. O 3Z do Opala tá 1.800, vem mais CV. Mas se o teu carro já não tem biela, não tem pistão, só vai aguentar 200, bota o 2Z e aumenta 100 gramas. Resolveu o teu problema, igual. Ou é o seguinte, eu quero ter mais, que seja mais confiável. Tira o distribuidor e bota a roda fônica. Bah, não fala assim comigo. Entendeu? Tira o distribuidor. E bota a roda fônica. É, isso Ó, aí. eu fui sair de casa agora, eu tô vindo pra cá. A minha mãe falou assim, ó, já tá indo, tá? Bom podcast pra ti, tá? Só não tenha muitas ideias lá. Então, é inevitável. Mal ela sabe que a ideia já tá formada. Ó, já estão te botando na fogueira aqui nos comentários. Tu já viu ali, não? Não. Já vi, pode fazer a pergunta. Pode fazer? Pode. Ó, o nosso querido amigo Ricardo Roinick pergunta pro cabelo, Fulltech ou Ingepro? Cara, pra mim, Fueltech. Por quê? Não vamos falar sobre produto, vamos falar sobre empresa. A Fueltech todo mundo conhece aqui, do mesmo jeito que a Ingepro vem crescendo muito. Para mim, o diferencial que a Fueltech teve foi a escola delas. O Christian é tipo, meu professor. Eu tenho eu acho que eu tenho 18 ou 17 cursos da FT. Então, a própria marca teve... Todos os meus cursos eu paguei, mas eu tenho um acesso muito grande lá dentro. Cara, tu confia na Ingepro? Sim. Hoje eu vejo assim, a Ingepro melhorou muito. Ela tem um design muito bonito da Ingepro, também funciona, mas eu acho que tem que ser uma hora que a gente é profissional, e alguém investiu em ti, tu tem que ser uma pessoa honrada. Como a Fueltech, não vou falar nem o nome então só da empresa, mas o Christian, que foi meu professor, quando eu falo que investiu, foi o tempo dele. Eu tenho um celular particular dele que, se eu tenho uma dúvida, eu ligo para ele. Eu acabo uma corrida, eu ganho, eu tenho os vídeos do carro, os logs do carro, eu olho tudo que dá, escolho as perguntas que eu vou fazer, porque também a gente tem que saber separar o pessoal, né, do profissional. E eu mando para ele, mesmo ganhando a corrida, eu falo assim: professor, vê o que tu achou errado ou o que tu acha que dá para melhorar e me corrija. Porque o que acontece? A vitória praticamente não te ensina nada, cara. Tu aprende mais na derrota do que na vitória. Já que é verdade. Entendeu? É difícil aceitar isso, mas quando tu aceita isso, tipo, cada vez tu vai evoluindo mais. E pelo menos esse jeito funciona para mim. Então, teve uma etapa que nós batemos o recorde no Velopark. Nós fomos o primeiro carro de turbo A, né, com pneu 24,5, a virar 5.5 no Brasil, que foi o Thiago Vasconcelos, que é o dono da ProTurbo. Ele tem lá o recorde dele, recorde brasileiro, e bateu, eu acho que o recorde, nós ganhamos. E na segunda-feira eu mandei um e-mail com todo o mapa, mandei: professor, vê o que tu acha de errado, e me manda de novo. Ele disse: cara, terminou de bater o recorde. Eu disse assim: não, mas alguma coisa tem para melhorar, porque alguém vai me passar. E demorou 2 provas, alguém já bateu meu recorde de novo, depois eu busquei de novo, e assim a gente foi. Entende? Então, precisa ter esse entendimento. Ele me perguntou, minha preferência é Fueltech. Eu já trabalhei com a Ingepro? Já. É boa, muito boa. Como eu também já trabalhei com Pandu, já trabalhei com Pandu, com a Fueltech, com a Ingepro, com a Mega, e teve Roller Motors também. Então, cara, para mim, né, é a empresa que eu mais gosto hoje de trabalhar com a Fueltech. Eu gosto de ser um cara que seja honrado, assim, que não fica pulando de galho em galho. Não, o fulano lá me ofereceu uma injeção de graça, eu vou mudar. Mas daí, tipo, a gente precisa ser honesto também, né? Tipo, não vai me comprar por causa de uma injeção. Conheço o dono da Ingepro, o Márcio, um cara sensacional, tá? A educação dele é fora do normal, ele investiu muito dinheiro na empresa, então tô dando os créditos para ele. É muito legal hoje, evoluiu muito, e eu acho que eles estão pau a pau com a Fueltech já. Eu acho que também, na minha opinião, também não entendo muita coisa, mas veio numa ascensão a Ingepro também, né? E tanto a Fueltech também, Sim. sempre pra frente, né? Quanto já mudou desde a FT 300, entendeu?
E Mas quando sai um produto novo, não morre o produto, porque praticamente a cada 60 dias tem atualização. Sim. Então tu tá botando software novo dentro do teu carro, tu tá ganhando mais um pedaço de injeção. é, E é grátis. Só no Brasil tem isso aí. Lá fora, se tu trabalhar, depende do pacote que tu ir baixar de software, tu tem que pagar. Às vezes, se tu pedir uma mudança, pode levar de 3 meses a 1 ano. Na Feotec, não. Na Ingepro também não. Veio a atualização, tu vai ali, baixa, não pede nem teu nome, nada, e manda pra dentro da injeção e tchau. E assim, nós estávamos lá na tua oficina e tu comentou que tu vai pra fora do país. Sim. Vai ver as corridas fora e tal. Essas tuas, vou falar mais palavras chulas assim, Sim. essas tuas idas pra fora é pra ter novas experiências, com certeza sim, mas também é pra trazer mais coisas pro teu público? É que eu tenho muito medo de ficar obsoleto. Tipo, eu trabalho todo dia para ganhar, ou pelo menos ter a chance de ganhar. Então, no Brasil tem muita coisa, eu tô andando nas melhores pistas, que é Velopark e Speed. Lá tem os melhores preparadores do Brasil, tipo, 15 cara, tudo no mesmo nível, sabe? Então, por exemplo, assim, ó, o Rafa Dorizzi, quando a gente foi andar a última vez no Speed, então tem as classificatórias, né? O Rafa se classificou em segundo lugar com um tempo de 5,523. Então, são 5,1, 5,5 segundo, vírgula 23. O Fanini se classificou em nono, que é o meu outro cliente, com 5,553. Nós estamos falando de 30 milésimos de segundo para nono. Nós estamos falando, então, é muito difícil. A nossa categoria 10, 12, 14 carros anda tudo igual. E o primeiro pode perder por último. Por exemplo, esse final de semana nós se classificamos em primeiro e pegamos o Dudu Montano classificado em oitavo, que era os 8. O Rafa na primeira passada a pista virou uma graxa. A pista que nós pegamos não estava tão boa. Nós temos muito CV. A hora de parou o carro, não veio a segunda. O Rafa, para não quebrar o carro, encostou, perdeu. E nós estávamos em primeiro. Final de semana inteiro mais rápido. Nós viramos 5,519, acho que 233 por hora nos 200 metros. Entende? Então, a arrancada é bem difícil. É o que eu falei pra vocês. É um jogo de xadrez. Errou uma pedra, acabou a corrida ali. E tu tava falando também sobre batidas, certo? Sim. E tu mencionou lá alguma coisa, o Edson também falou sobre, falando tração traseira Chevette, que tu dá o pé nele e ele distraciona e tal, tu tira o pé e enfia de novo? Ou tu tira o pé e larga o carro? Só pra demonstrar um pouco pra galera que não tem conhecimento. Assim, ó, tu tem um Chevette, ele apontou pro muro à direita. Qual é a reação do piloto? Virar pro outro lado. Cara, ele já tá atravessado. Deixa ele ir para onde ele estava indo. Só corrige levemente. Porque é o seguinte, ele tá bem apontado para a direita. E tu vira o volante. Daqui a pouco ele parou de patinar, ele vai dar direção para onde o teu volante tá virado. O que vai fazer? Vai virar pro outro lado. Aí ele vira um estilingue. Aí a batida é mais feia ainda. Agora ele tá vindo atravessado para a direita. Tu tira o pé e raspou só a lateral. Só raspou a lateral. Agora tu tá virando para a esquerda, o que acontece? Tu dá de frente com o muro. sim. E daí acabou com tudo. Isso. Não só lateral. Isso. Então, o papel do preparador não é só montar o carro. Ele tem que entender da pista, ele tem que entender de corrida. Ele tem que viver a corrida. Às vezes tem que ser até psicólogo. Eu imagino. Porque às vezes o cara chega lá e não tá num dia muito bom, e tu tem que animar ele. Eu errei, pô, tu é obrigado lá. E às vezes ele também tá muito acelerado, tu tem que dar uma... Dá uma freada. Ou às vezes ele tá fazendo muita, vamos dizer, cagada. Às vezes eu dou uma chamada meio forte mesmo. Não tem que fazer, cara. Então tem que ser completo. Não tem. Não tem. E eu quero ir lá pra fora, não é pra ver o que eles fazem pior do que a gente, tá? Isso o Edson Magrão me ensinou. Nunca olha pro teu lado e vê o que o cara faz pior do que tu. Vê o que ele faz. O pior, ele não tem nada a te acrescentar. Ele só alimenta teu ego. Vê o que o cara faz melhor do que tu. Pode ser o mais simples. Talvez ele botou um parafusinho mais bonito, mudou alguma coisa, tenta entender. Sempre aprendemos com alguém. Nunca mede que tu é melhor por um cara que tá fazendo pior do que tu. Se tu é o segundo, olha pro primeiro, não olha pra... O terceiro. Entendeu? Não deixa de respeitar esse. Sim, sim. Mas almeja
e vê o que o cara tá fazendo melhor do que tu e corre atrás, cara. Não tem que fazer, tem que correr atrás. Entende? Então, é isso aí que a gente precisa aprender. Qual é a coisa assim? Meu, tu viu o Fusca do cara lá é mais feio que o meu. Mas por que tu não olhou e disse, o cara lá tem um Fusca melhor do que o meu? Quem é a referência pra ti? O que tu quer ter de referência? O pior ou o melhor? Então, tu precisa entender. Claro que tem pessoas mais simples, que tem só aquilo lá. Cara, e é muito legal. E tá ótimo. Só que se tu tem a condição de cada vez melhorar, melhora. E não menospreza o cara. Tu não sabe o que ele passou para ter aquilo lá, sabe? Então, mas a mesma coisa, para te evoluir, tu nunca pode ficar julgando. Tu viu o carro do cara lá, meu, que montagem feia. Ué, porque não sai e vai olhar uma montagem mais bonita e na próxima melhora o teu. Pior que é. Entendeu? Então é assim que, para mim e com a minha equipe, né, que tem 5 funcionários, sempre falo para eles: gente, você estiver saindo do box, vai dar uma passeada, alguma coisa, não olhem para falar mal de carro de ninguém. Por favor, olhem. Se vocês acharem alguma coisa melhor do que o nosso, me chama, bate foto, pega a informação, traz e diz assim, cara, ele fez melhor do que a gente. E na próxima nós vamos fazer igual ou melhor. Entendeu? É isso que precisa ser feito. Verdade. Muito bem. Aproveitando essa pausinha aí que demos, vamos chamar novamente os nossos Patrocinadores que mantêm este programa vivo e respirando. Põe na produção. Postes Indaial, a maior empresa de Santa Catarina na produção de postes e estruturas para subestação. Indaiaço, distribuidora de ferro e aço, pioneira no corte e dobra de vergalhões. Plena Visão Vistoria Veicular, vistoria para transferência, laudo cautelar e vistoria para certificação de placa preta. Telefone 3019-1245, Rua Itajaí 239 no Rio Morto. Meio quilo autopeças, grande variedade de peças à sua disposição. Batenorte, Mecânica e Auto Center, tudo para seu carro. Pneus, baterias, balanceamento e geometria e mecânica em geral. Nobrecar, produtos estéticos automotivos. Acesse www.nobrecarprodutos.com.br. Câmbios técnico, conserto de caixas de câmbio para caminhonetas e automóveis. Telefone 47 3333 8623. Falar com Beto Lopes. Despachante Indaial, emissão de documento na hora, parcelamento em até 18 vezes no cartão e certificação para a placa preta. Telefone 99772-5599. Rua Amadeu Felipe da Luz, 102, Sala 1, Centro. Despachante Indaial, o seu despachante de confiança. Xandão Acabamentos. Peças para Fuscas e derivados. Há mais de 7 anos no mercado de peças para carros antigos. Contato via Instagram, @Xandão Acabamentos. Megalodon Automotiva, especializada em elétrica de veículos antigos. Acesse @Megalodon Automotiva. Cincelo. Queijos artesanais brasileiros, empórios, tábuas de frios e eventos. @Cincelo Queijos. Voltamos. E uma coisa muito importante, né? A gente já tá no embalo aí, coisa e tal. Eu separei um vídeo, mas eu queria comentar um pouquinho antes, né? O vídeo é um pouquinho longo também, trouxe um vídeo pra galera aí. Nós tínhamos falado sobre bater o carro e tal, essas coisas assim. E tu também falou sobre vestimenta. Sim. Né? Queria que tu frisasse um pouco assim, porque a gente, na nossa arrancada, foi uma coisa que a gente exigiu da galera também, a vestimenta. Calça jeans, Isso. né? Que é uma coisa, tipo, pra nós lá já era uma coisa melhor. Sim. Né? Calçado fechado e capacete e cinto, né? Sim. Na arrancada, como funciona? O regulamento já diz pelo menos uma roupa básica: sapatilha, calça, uma calça especial, uma jaqueta especial, anti-chama, né? Depende a categoria, com mais camada ou menos camada pela FIA. Mas assim, ó, a segurança, cara, tem que ser a primeira coisa. Porque assim, ó, a primeira coisa que tu faz quando acorda é se levantar. Se o teu carro não tem a parede de corta-fogo, quando tá falando pro Estevão, até um carrinho turbo de rua, todos os buraquinhos fechados, entra combustível para dentro, o combustível não vai subir ao teto, ele vai descer ao assoalho. Quem vai pegar fogo a primeira coisa é o teu pé. Então, sapatilha de boa marca, uma Simpson, uma Reskip. Eu, por exemplo, estou montando meu Chevette para andar na mesma categoria do Edson, só que eu vou andar em outra pista porque não quero misturar as coisas. Meia, existe meia anti-chama, é R$280, alguma coisa assim.
a calça também, a jaqueta, só que embaixo tem mais uma segunda pele que protege, daí um capacete especial e bem possível um Hans, tá? No nosso caso, a gente passa muito rápido, se é uma pancada reta, pode acabar quebrando o pescoço ou ficando pior aleijado. Então, o Thiago, que é o dono da ProTurbo em São Paulo, teve um acidente, bateu de quina a 200, ele deve ter passado a uns 230, só que ele tava de Hans, cara. Foi a primeira vez que ele tava com Hans. O que é Hans? O Hans como é que eu vou explicar? Ele vem uma parte aqui em cima onde passa o cinto, ele pega o pescoço e ele tem duas fitinhas que travam o capacete. Então tu não consegue fazer esse movimento e nem assim. Então, tipo, é o que os caras no circuito bom usam, sabe? Pra te não dar pancada e travar. Ele trava o teu pescoço e a tua cabeça pra não... Mesma coisa da Fórmula 1, praticamente. Isso, é isso aí. Então, quando ele bateu e ainda ficou dolorido. E se ele tivesse sem Hans? É desnucado? O Chevette do César, o César é amigo meu, o Shadow Knight, que é o Chevette mais rápido do mundo, que nos 200 metros passou, se eu não me engano, nos 4.2, ele teve uma batida... vocês têm que ver esse vídeo. Chevette 2.0 AP, 16 válvula, em 4.2 segundos, nos 200 e 1 metro, e muito rápido. Só que, infelizmente, o carro teve um pequeno vazamento de óleo, ele acabou batendo e bateu muito feio, tá? E ele ele machucou sério a coluna, acho que foi a segunda ou a terceira vértebra, assim, teve um machucado de Hans e de boa qualidade, que era um híbrido, né? Então, se ele não tivesse, bem provável que ele teria que passar por uma cirurgia, alguma coisa assim. Não, ele desamarrou o cinto, saiu, foi no hospital, olhou, tava tudo certo, voltou, tava dolorido, entende? Então, mas tava tudo certo. E na arrancada, ou qualquer tipo de corrida, até vocês quando fazer, isso eu aprendi com um americano quando eu tava fazendo o curso. O que a galera faz? A maioria sai de casa, toma um baita de um café. O que faz de meio-dia? Vão lá, fazem carne, tomam uma gelada, e fazem isso. É errado, gente. Por que é errado? Vocês precisam aprender. Quem vai correr de moto, de circuito, quando vocês precisam fazer um procedimento, uma operação, o que o médico pede? 24 horas de jejum. Então é o seguinte, tu tá na corrida, encheu o bucho de carne, encheu de corrida, bateu, precisa te operar. Vai fazer como? Tu tava bebendo, comendo, não opera, cara. Tu tem que esperar, dar o horário. Ou se tu deu uma porrada feia e estourar o teu estômago, quanto comida que tem lá dentro? Então, tipo assim, ó, no dia da corrida é fruta, é água, uma hidratação boa. Tem que cuidar um pouco nisso daí. E é a nossa saúde que tá lá dentro. Até a própria bexiga tem que estar vazia, né? Pode É o correto. estourar, né? Então são procedimentos que a gente não tem tanto critério, mas quando começa a andar mais rápido e as equipes de ponta, eles já ensinam isso, sabe? Então, por exemplo, o Rafa Castilho aqui, o cliente meu, ganhou esse final de semana lá, ele foi comemorar dentro do carro e ele passou de quarta, na comemoração ele bateu na alavanca, engatou a terceira. Só que isso ele estava passando, é um carro de desafio, né? Só que ele estava virando 5.8 nos 200 metros e passando, se eu não me engano, a 209 km por hora. Então, teu carro está 209 de quarta e tu bateu a terceira, com o pneu andando com 6 libras. Se destalou no pneu, ele dá um porraço feio. Então, assim, ó, tem que cuidar. Vai comemorar? Comemora quando tá com o carro quase parado. Claro. Entendeu? Tu tá doido? Mas são tudo detalhes, Sim, cara. sim. Assim, que a gente vem passando e o cara esquece, tá na adrenalina lá dentro, né? O famoso 1 segundo de bobeira. E no nosso caso é milésimo de bobeira. Então, É muito rápido o que pode acontecer dentro de um carro. Então ali praticamente assim, um piloto profissional, vamos considerar profissional de arrancada, ele tem que ter um psicológico muito forte, né? Porque tipo, pô, ele ganhou, vamos supor, ele ganhou o campeonato ali. Passou, foi comemorar dentro do carro, deu uma bobeira, né? Sim. Então, A gente tá passando, tem carro de 4, vamos botar os Promode nossos, 4.500 CV no Brasil já. tu tá maluco. O nosso amigo Rui Wagner, opa, o Rui das motos,
Tá aí, ó. tá aí conosco, tá perguntando, boa noite, esse é o preparador do Chevette do Edson Robos? Sim. Aí, esse é o esse cara. mesmo, cara. Na outra semana tentei acompanhar um pouco pelo YouTube lá o... Como é que é? VP Séries. VP Series lá, É, mas daí não consegui pegar exatamente a passagem do Magrão. Tá só os gol, Sim, sim. e o cara sai pra almoçar, quando vê já foi. O nosso amigo André Van Zwieten tá dizendo, grande cabelo, foi meu vizinho lá no bairro Asilo, em Blumenau. Sim, Conhece o André Van Zwieten? sim. Show de bola. E ele Papo já- interessante, estão dizendo aqui. E o André também já... Ah, não, perdão. Alessandro Formigari mandou ali, ó. Uma pergunta. Tem tanta potência assim uma Fiorino? Não, peraí. Vou voltar. Pronto, lá vem o Potência... formiga. Potência tem o Zuno com escada. Ah. E o que é? Fiorino arqueada. Não, olha, tu vai dar bola pro formiga, cara? Ah, tem que dar um bom. Não, cara. Uma descontraída. O Guilherme Gonzalez, OHC ou AP? Depende pra quê? Já vou responder. Qual o motor que tem mais tecnologia, o AP ou o HC? O AP. Mas assim, ó, eu quero ter seus 350 HP, 400 HP no motor de Chevette. Dá. Tranquilamente, ele aguenta. Assim. Ah, eu quero andar ali com essa potência. Vai ficar legal? Vai. Quem aguenta mais? O AP. Por quê? Porque o virabrequim do Chevette, ele é ferro fundido. E o virabrequim do AP, eu consigo ir lá pegar um do Jetta aspirado que é forjado pela fábrica. Entendeu? Então, o virabrequim que flamba menos, que ele se torce menos, come menos bronzina. Simples assim. Por isso que as Audi 180 Turbo 1.8 vem com virabrequim forjado de fábrica. Mas, eu quero ter um Chevette ali só dos meus 300 HP e quero dar uma brincada. Posso usar o HC? Sim. Deve, pode. É o motor original do carro. Só que aquele negócio, né? Daí tu usa o bloco ali. Antigamente não tinha biela, tu consegue hoje biela e pistão forjado, mas tu vai conseguir um virabrequim hoje aí de OHC bom. Qualquer. Assim, ó, bom não, medida boa então. É 1.500, 2.000 já. É, pior que é verdade. Entendeu? Estão pedindo 1.500, 2.000. Aí o cabeçote para ser não pode ser de 1.6. Tem que ser de 1.4 para ter volume. E o cabeçote é ferro fundido, o do AP de alumínio. Quem esquenta mais e quem esquenta menos. Então, sempre que eu digo assim, para que tu quer? Não, cara, eu quero ter só 350 HP, 300. Vai funcionar? Vai funcionar, pode montar. Não, agora eu quero ter 800, 1000 CV. Vai de AP, filho. Não adianta. não é que não adianta. Tem Chevette que anda, cara, mas não é durável. Aí é o seguinte, o Vira, nossos Gol ali, tanto do Tomatão, o Chevette do Magro, o carro do Thiago, todos os Gol tem mais de 1000 CV de certeza. A gente anda, o Gol do Fanini a gente subiu com 5,5 kg de pressão de turbo. Não vira brequim de Jetta. Se fizesse isso num virabrequim de Chevette, ia explodir. Eu já fiz um Chevette 1.6, que virou 5,5 nos 201 metros. Lá no, se não me engano, foi no Velopark, ou aqui em Balneário, que era o Chevette, o Decrow antigo do Vlad. Na outra passada, eu juntei em caco, tudo dentro do cárter. Porque chega num limite daquele virabrequim que foi feito ali para ter 78, 80 HP, quebrou. Cara, não tem o que eu fazer, entendeu? Mas eu tenho Chevette original. Quero ter um kit turbo, quero ter ali meus 250, 300 HP, tudo forjadinho. Eu vou tirar o motor original? Não, vou montar o motor do Chevette. Só lembrando, né? Tudo é mais caro ainda pro Chevette. Porque a galera fala assim, só AP que presta? Não, mas AP tem muito. Quando tu tem muita peça... Se torna mais barato? eu falo pra você, o Xande tem lá. O que é mais caro? Uma lente de uma Kombi Corujinha, que nem ele postou, ou um farol inteiro do último Fusca? Porque não tem, cara. Não tem mais peça, sabe? E o que tem desses carros antigos hoje em autopeça de reposição, a qualidade é muito ruim. A qualidade caiu muito. Tu vai pegar uma sinaleira de Fusca, de Chevette, e tu bota, não cabe. Tu vai lá, compra um para-choque de Chevette, Pior ainda. não encaixa grade, cara. Tu volta pro vendedor e diz, essa peça aqui não cabe, eles dão risada da tua cara. Sim. Eu peguei um para-choque de Gol Bola. Não tinha como colocar no carro. Ele já quebrou saindo da sacola, cara. Então tá muito difícil. Mas, né, pra mim não me alongar, OHC ou AP? Se eu quero ter os 300 CV nos dois e com 300 CV o OHC não quebra, eu vou de OHC. Porque eu já tenho um Chevette, tá tudo ali dentro. Agora eu quero ter mais potência, quero que seja mais
duradouro, eu quero fazer mais cavalo, mais merda na rua, eu ia de AP, daí, sem dúvida. E em ponto 9 ainda. Mas vou te dizer uma vivência minha agora. Tive eu a vontade de fazer, eu tenho um chevetinho tubarão, de fazer ele um pouquinho mais forte, eu queria fazer umas manobrinhas na rua. Na época, né? Então, pá, vou botar um AP, vou botar turbo, aquela novela, né? Uhum. Andei com o Luan Bassani, ele tinha um chevetinho OHC original 1.6, só com kit turbo andando em cima num quilo, no original. O pessoal vai dizer, não aguenta. Aguenta. Cara, aquele chevette girava. Cara, eu mudei de ideia dentro do carro dele. Sim. Pra que eu vou gastar, na época, botar o AP, se o original só com kitzinho já supria o que eu queria? Então tá aí o que tu estás falando, depende pra quê? Depende pra quê? Porque eu queria, ou eu vi a necessidade do original já supria. Sim, olha, eu já tirei muito mais potência num OHC 1.6 do que num AP 1.6. Entendeu? Imagina, eu virei 5.5 nos 201 metros com um Chevette, com motor de Chevette, o Vira era de Chevette, o Vlad ganhou etapa no Velopark, ganhamos etapa aqui em Balneário, e só que tudo chega no limite. Aí tu vai perguntar pra mim assim, cara, chega um AP 2016 ou um C20XE? C20XE. O motor é quadrado. O tamanho do pistão é o tamanho do custo do virabrequim. O carro enche na hora. Então, só que hoje a gente tá muito moderno, né? Consegue construir um bloco de alumínio, consegue fazer muita coisa, só que encarece muito. E tudo vai pra quê? Agora eu quero andar... É igual o cara fala assim, ó, então um motor de Opala com 2.000 cavalos é tudo que dá. Ou um V8. Se eu quero andar com 2.000 HP, eu vou andar com V8. Por quê? No V8 não tá nem perto do limite, mas no Opala já tá no final dele. Já acabou já? Agora eu quero ter um Opala ali, 800, 900, 1000 CV. Qual é a necessidade de botar um V8? Nenhuma. Entendeu? Tudo é pra quê? Aonde tu vai usar isso dia a dia? Verdade. Entendeu? Ó, uma das receitas mais legais que eu já vi de motor AA, se eu não me engano, é do Fusca do Leandro, que eu acompanhei. Eu acho que ele faz esse Fusca lá no Ernesto. Eu instalei injeção e regulei, uma coisa assim. Me perguntaram, que comando colocar? Sabe o comando eu pedi para eles botar? Da Kombi e-Torque. Quem andou com uma Kombi e-Torque sabe o que é bom de andar com aquele motor a ar deles. Então é o seguinte, eu tenho torque de baixa, eu não vou andar com Fuca esgoelado direto, eu posso botar uma relação mais longa, porque se eu ganhei força de baixa, então eu posso ter tudo mais longo. O motor, se eu não me engano, é 1.9 na gasolina como comando e-Torque e com ar-condicionado aquele Fusca. É animal de andar aquele carro. Tá? Porque o conjunto foi feito para a rua. Agora eu vou fazer esse mesmo motor para andar lá no VW? Não, daí não, né? Porque eu estou saindo de média para alta de novo. Sim. Então, eles me perguntam, que comando eu boto? Eu disse assim, Depende, pra quê? qual é a aplicação? Entendeu? Eu vou andar na rua, quero dar uns rolês, quero ter 300 CV. Comando original. Eu escutei muito assim já do pessoal falar, até o próprio Christian fala no curso online da FT. Você tem que cuidar muito como preparador, como tuner e tal, tu cuidar para tu não fazer o cliente gastar no teu projeto. Isso. Tu tem que montar o projeto para que o cliente quer, não Isso. para o que tu quer. Tu vai lá, monta um Opalão, 2.000 CV, um exemplo, não sei se vai dar tudo isso, mas tripla V, Berim e os cambal. E o cara não consegue ir na padaria comprar um pão. Isso aí. Aí o cara abandona o carro. E o cara desgosta do carro, porque carro mexido é uma porcaria. O Gabriel tá perguntando como é que faz para não entrar água no Chevette. É só não deixar debaixo na chuva, né? Não sai coisa da garagem. Saia só no sol. E se não tá entrando, pode ver que tá entupido. Mas sabe que o problema do Chevette de entrar água, todo mundo fazia calafetação no vidro e coisa. Nunca foi o vidro, sempre foi limpador de para-brisa. O eixo do limpador. Porque o eixo fica debaixo do painel e ali gastava vedação e a galera louca e pinga água. É o único lugar do Chevette que entra água. É no lugar do limpador de para-brisa. Isso o meu pai já resolvia há muito tempo, quando ele ainda era mecânico. E o coisinha cara é o pivôzinho do limpador de para-brisa. Não, e chato de mexer ali debaixo. Graças a Deus, meu Chevette só tem a capinha do painel ali, é tudo isolado, é tudo lei de bar. Então que ali, no caso, pra tua finalidade, se choveu também não vai andar, né? Não. Não tem como andar na chuva. Não, é impossível, né?
Então, é que nem eu falo assim, ó, tudo é pra quê? Assim, ó, quem tá assistindo e entende já um pouco, vai começar a entender muito mais, sabe? Que tem um projeto, não importa se é um Fusca, um Opala, um Gol, uma Audi TT, tu vai saber pra quê. Ah, eu quero botar a roda 21 pra ter num carro que tem 15. Cara, nunca vai ficar bom. Ah, mas eu quero porque eu acho bonito, ok. Tudo certo. Beleza. Esse era o intuito dele. Não dizer que... não reclama que vai ficar ruim de andar. Isso. Tu quer pra bonito, tu não Isso. quer pra ficar bom de andar. Agora o cara, imagina, eu quero ter o meu carro de meu carro de trabalho dia em dia dentro de uma cidade pequena que o nosso estacionamento é uma Dodge Ram. É. Não tem como. Depois de 3 meses ele tá comprando Uno. Sabe que eu já pensei nisso também, cara? É uma verdade. Eu sempre tive vontade de ter uma Silverado. Mas lá em casa nem cabe uma Silverado, cara. Mas, sim... Não é. O cara vai mas chegar. O cara dá um jeito. O cara vai chegar, vai ser ruim de entrar em casa, ser ruim de achar estacionamento. Isso. Né? Ah, beleza, eu morasse num sítio, numa fazenda, eu iria usar a Silverado, era uma coisa. Mas pra mim, hoje, no meu uso, ela me atrapalharia. Ó, o Rui perguntou, Chevette só 300? Não, foi um exemplo que eu dei. Nosso chegou pelo 5.5, acredito que a gente chegou nos 700 CV. Mas foi o que eu falei. O virabrequim implodiu dentro do bloco, entendeu? Chevette HC, o Marcelinho lá do Rio Grande do Sul, é muito rápido, mas o Vira já é de Chevette, não é mais de Chevette, já é um Vira feito. As bielas, né, já são tudo especial para o carro. Nós estamos perguntando assim, de projeto. Então, se eu quero ali os seus 450, 500 CV, vai, mas já fica mais no risco. É um motor que vai desgastar mais fácil do que a AP. Que eu tentei explicar que assim, ó, tem 300 CV, vou fazer 300 CV no Chevette ou 300 CV no AP? Vou fazer 300 CV no Chevette. Mas se eu quero andar com 500 para cima que dure, eu vou fazer AP. Sim. Simples assim. Agora eu só ando ali na arrancada, uma vez por mês e tal, pode fazer o de Chevette. Quanto CV tinha esse que implodiu o virabrequim? Tu imagina. Eu medi ele até 620. Assim no Dina. Original de Chevette. Bloco de Chevette, vira de Chevette, biela e pistão forjado, pino Sim. forjado. Não era conjunto cabeçote, é O-ring, né? Daí, tipo, faz uma cava no bloco, bota um O-ring, uma juntinha de papel. E o cabeçote era todo feito, válvula de inox, as molas, comando, admissão, turbo roletado. Cara, era o que eu na época tinha pra fazer. Roda fônica, né? Puta, tu vai pegar no meu pé a roda noite inteira. fônica. Então, Bota todo mundo no chat aí. Ai, cara. Todo mundo aí, roda fônica. Não faz isso. Bota. mas foi o que eu falei pra vocês. Chegou num limite, tanto que o Crow novo, quando a gente montou, já veio de motor C20XZ. Daí, assim, ó, o que nós passava trabalho para ter 700 CV, tipo, não é que trabalho, era tudo que dava de pressão. Chegava no limite daquela, 700 CV no C20XZ, forjado? Deve ser 2 kg, e olha lá, o carro pode andar com 4,5, 5. Então, tudo é para quê? Eu queria passar aquele videozinho que eu preparei ali só pra nós enfatizar. E a galera no roda fônica aqui. Sim, só pra nós enfatizar um pouquinho a importância da roupa e a importância de ter um carro seguro e uma estrutura também de um ambiente seguro. Então, tem um vídeo que eu mandei ali pra produção, se puder passar ali pra nós. Tem áudio? Aqui não. Galera de casa, tá ouvindo o áudio do vídeo não? Se fosse outro, eu teria morrido.
Você tá doido? Então essa aí é a importância. Eu quis trazer esse vídeo para vocês terem a importância. Ele aconteceu na Fórmula. O piloto foi o piloto Roisman Grosjean. E as únicas partes que sofreram queimaduras leves foram nos punhos, que eram a conexão da luva com o macacão, e nos tornozelos, que era a conexão da calça com a sapatilha. Então ele saiu ileso, intacto aí desse acidente. Então é o que eu quis transpassar da importância que o cabelo está trazendo para nós de ter uma segurança. Verdade. Mesmo nas brincadeiras, Sim. mesmo a galera aí que corre até na rua, né? Porque tem uma galera que corre na rua, faz as brincadeiras na rua e tal. Então sempre usa cinto, sempre usa o capacete, sempre tem uma roupa apropriada. Sim. Eu tenho uma pergunta. A partir de que categoria é obrigatório, assim, essa roupa especial? Ou toda ela, já desde o Não, início? hoje a cobrança nos campeonatos profissionais, assim, já é cobrado desde as categorias básicas, já. Standard Light, Turbo C. Pode ser um macacão um pouco mais simples, tipo de uma camada, porque nós temos uma camada, 3 camadas, 5 camadas, mas já tem que ter. Hoje, os próprios administradores também das listas já vem batendo forte nisso, cobrando esse tipo de segurança. Capacete bom, com viseira boa, a sapatilha tem que ser muito legal. Que é o que eu digo pra ti, cara, as duas partes mais difíceis do teu corpo é pé e mão. Entendeu? Então, não tem muita lógica em não cuidar disso. né? É o teu bem mais caro, é o teu corpo. Precisa ser cuidado essa parte aí. Então, igual eu vejo às vezes os caras andando de moto grande, short e camisa. Irmão, se tu cair a 40 por hora e der aquela ralada, tu já vai passar o verão ardido. Tu imagina a cair a 150, 200. Agora porque a gente vê essa parte dos motoqueiros de moto grande que andam rápido, a indumentária deles é animal. Eles quase não conseguem se mexer. É a mesma coisa vocês que vão começar a brincar de carro. Procurem ter uma roupa decente aí. Bota o capacete, afivela o capacete, né? Porque senão a batida cai fora. Tem isso. Entende? Na nossa arrancada também, a gente conferia tudo e tal. E, cara, quantas vezes eu olhava para assim pro pessoal, eu fazia assim, ó, fivela o capacete, baixa a viseira, né? Isso, daí tem gente que quer correr com o capacete aberto, aí dá uma batida, dá com a boca no volante, quebra, não tem um dente em pé, entende? Tem que ser capacetezinho fechado, que tem uma boa espuma dentro, pra se tu bater o próprio capacete não te machucar, entende? Então precisa dessas coisas, assim, tem que ser um básico. Gente, capacetezinho ali de moto, pelo menos, assim, a brincadeirinha ali de vocês, compra um capacetezinho bom. É igual a gente vê às vezes banco. Por que no circuito se troca tanto banco? Porque a fibra apodrece. Aí tu dá um porraço, o banco quebra no meio e atora a coluna. Aí ficasse aleijado porque não quis gastar R$1.800, R$2.000 num banco decente. Mas daí tem que gastar 30, 40, 100 para tentar andar de volta. Bota banco também. Bota roda O fônica, que faz bota com esses banco. bancos que sobra? Não, tem banco que sobra, mas olha só, cara, depende. Se o cara tá montando carro aí para brincar na arrancada, de no prep ou de federada, ou que nem vocês têm, um banco de alumínio hoje custa R$900. Essa é uma pergunta que eu tenho, assim, forte, que eu vejo muita galera fazer. O que é o no prep, que eu não entendo? É pista sem tratamento. É diferente. Também é arrancada, mas é tipo todo mundo contra todo mundo e a pista não tem preparo. É que, pessoal de casa, pra quem não sabe, a pista ela tem todo um preparo no asfalto, né? Pra o pneu colar ali, pra não ter distracionamento fácil e acabar tendo, né? Porque a ideia da arrancada em si é chegar quanto antes, quanto mais ligeiro no final. Então tu não pode ter perca nesse percurso, por isso os 201 metros, se eu não me engano, os 201, né? Tem cola. Sim. Que é o VHT. Uma ideia pra tu ter noção, eu já vi gente atravessar a pista de chinelo e ficar o chinelo lá. Esse final de semana eu caí, cara. Pedi pro Magrão parar o burnout antes ele veio, eu vi aquele chevette crescendo, fui correr pra trás.
travou meu pé, não consegui cair. Pensa na Sério? fiasqueira, cair na frente de toda uma fiasqueira. Aquele alemão me paga, Galo. Não, fizeram filmagem, figurinha, não sei o que é um Cara. monte. Ah, Cara. não, a galera não perdoa. né? Não deu nem tempo, cara. E como é que é a zoeira no meio de vocês, assim? Porque a nossa é sem limite. Aqui a gente vai quase até perder amizade. É que, tipo assim, o ambiente que vocês têm é um ambiente de muita responsabilidade, Sim. certo? Então, é tudo muito sério. Mas como é a zoeira? Como é que funciona isso? Cara, depende. A gente sempre tem que cuidar, porque é um esporte de ego, né? Automobilismo é um esporte de ego, então tudo tem limite. Mas, cara, acabou a corrida ali, os meninos sentam, às vezes vão tomar uma cerveja, tem que cuidar, a gente sempre fala, né? Depois do horário. Dentro que seja saudável, tá liberado, mas durante o dia é complicado. Hoje um cliente novo me ligou e até conversou comigo. É uma reunião assim cara, eu acho que o carro ficou tudo legal, eu consegui andar bem, o carro andou bem e tal, mas eu acho que faltou um pouco. Mas o que acontece? Eu tô lá com 7 carros, fazendo 7 log, cuidando de mais 5 mecânicos, mais 7 pilotos, entendeu? Então, tem uma hora assim que tipo, tu vai me ver sério, não vai ter muito assim, é o que precisa ser feito e acabou. Então, como é novo, não conhece, tinha bastante gente, muito educado o piloto, conversou, até perguntou o que a gente precisava melhorar. Então, mas rola isso aí mesmo, cara. É bem difícil, é difícil. Hoje eu tô aqui, é tranquilo, né? Porque a gente tá numa conversa, eu não tenho a pressão de vencer, Sim. sabe? O que acontece é que a galera acha que pelo investimento que tem no carro, que é só grana. Cara, é muito mais do que dinheiro. Tu tem que ser um cara doente por aquilo. Imagina eu dizer pra ti que tu vai passar o teu final de semana inteiro e que não é pra ti comer, não é pra ti beber, que não é pra ti estar de brincadeira, é pra ti estar sério, não sei o quê. Tem gente que vai dizer assim, cara, que coisa chata de fazer. Então eu tô fora, né? Mas quando tu aprende, Sim. a tua diversão é vencer. Entende? Então tem a zoeira. É que tudo tem hora, né? Isso, tudo tem Tudo hora. tem hora. Tudo. A maioria Já só- cheguei eu te vi no último, não foi no último, foi acho no primeiro Chevette Fest. Aham. Passei por ti aí, cabelo, beleza? Sabia que tu tá com a cara fechada, mas te conhece, né? Sabia que tu tava tucanado ali, cheio das coisas pra fazer, carro andando na pista. Vontade de chegar lá, trocar uma ideia contigo, o cara tem, mas Sim. tem hora, Sim, né? Por exemplo, esse domingo agora, eu acho que a gente foi almoçar 3 horas da tarde. Tu vê. Então, tipo, é correria e às vezes eu já passo de cabeça baixa para não perder a atenção. Fico na cabeça assim, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Chega lá, alguém me chama, eu esqueço. Pá. Daí eu disse, cara, o que eu tinha que fazer mesmo? Ah, tá, agora eu faço. Então, Sim. na corrida é diferente. É um espaço que devia ser um manicômio. Assim, mas é bom, eu gosto. Assim, eu não consigo viver sem. Já pensei um dia talvez parar, mas não. Não tem era como. era de brincadeirinha, eu acho. Sim. Eu mandei um vídeo aí que me mandaram pra produção, se puder passar Aí, ó, depois. pode olhar que é meu tombo. Ah, cara. E tem uma frase aqui que um amigo nosso mandou também, que é uma frase de incentivo que tu fala pra galera. Pode acontecer, né, cara? Às vezes preciso que alguém dê uma endireitada neles. E o que é? Agora eu tô curioso, que eu não achei ainda aqui nos comentários. A frase? Ah, Cavalo, seu burro. cavalo, seu burro? Aqui às vezes eles dão. Cara, faz desse jeito. Ele vai lá, faz do contrário. Vai lá do. Daí o cavalo, seu burro não era assim, cara. Aí leva um choque na próxima. Não, Daí ele já vai bicudo pra dentro do carro, não sei o que, dá meio bravo, mas daí ele vai lá, ganha, volta, já resolveu o humor do ser humano. Já. Já, Era o que já. precisava? Tu te considera, assim, um pouco pai desses pilotos? Também? Não, um pai no sentido de cuidar deles, Tá. sabe? Não pai, mas talvez um mentor. Exato, isso. Essa era a palavra que eu queria chegar. Tem que ser, porque como eu já corri, agora eu vou correr de novo, eu sei tudo que acontece lá dentro. E que nem eu te falei lá no começo, a gente tem que se botar muito no lugar, a gente não sabe o que aconteceu. Até, porque assim, ó, o cara veio correr, como é que tava a família?
às vezes um filho doente, que cabeça que tu chega na corrida? Ou tu não sabe, a tua semana no trabalho foi difícil, resolvendo bastante problema, o cara chega lá, às vezes tem que fazer essa leitura, sentar, conversar, se o cara também errou, não dá pra falar cavalo seu burro de primeira, às vezes na terceira Sim. não tem que fazer. Às vezes é inevitável. Às vezes é inevitável. Que às vezes, tipo, o cara tá lá, ele já vai passando aquele negócio assim, eu já sou coitado. Tu leva um choque e o cara diz assim, ninguém tem pena de mim, vou ter que me virar, Galo. Pior que é verdade. Entendeu? Acontece com a gente também. É. Cara, meu dia tá ruim, não sei o que, daí tua esposa, não, vai passar. Não, mas tá difícil, não, vai passar. Daí tu dá mais um argumento. Daí ela assim, tá, cara, tu vai fazer o quê? Vai ficar reclamando? Ou tu vai resolver o teu problema? Resolver o teu problema. Ali, ó, cara. Olha lá, eu mandando ele parar, olha lá. Opa, lasqueira. Cara, Bota na tela cheia. Bota na tela cheia pro pessoal aí. olha lá, eu mandei ele parar, ele não parou, o chave crescendo, ó. E ele deve ter caído para risada também, dentro de Diz casa. ele que não conseguia se concentrar dentro do chevette, cara. Cara, Mas que fiasqueira. Cara, vocês não têm ideia. Cola esse negócio, né? Não, é muito. É muito. Eu cheguei a torcer o pé ali e é um pé que eu já tinha machucado. Pensei, não posso, eu vou passar a semana inteira agora com o pé machucado. Bah. Pois é. E machuca mesmo? Vira o pé, torce. Já aconteceu Chega a de colar, alguém né? se colar de verdade lá e não sair? Não, eu já tive que ajudar a tirar o pé com a mão. Eu pegar assim e arrancar. De sair, ficar só a meia e ter que ir lá arrancar o tênis com a mão. Isso que eu amarro o tênis, cara. Depende do horário. A quantidade que foi colocada de cola é surreal. Ali, se a sola tiver meia boca, ela já descola do tênis, né? Não, e se a sola é nova, depende aí que se tu fica muito a produto químico reagindo contra o teu tênis, acaba com o tênis. Estraga a sola. Também tem os tênis pra ti, também tem vida útil, então? Tem. E quanto menos trocar, melhor. Porque o teu tênis tu se acostuma com ele, então tu sabe o quanto que a pista tá colando. Sim. Entendeu? Então, tipo, tu trocou o tênis, tu acaba a tua referência. Então, eu sempre desço com o mesmo tênis no box, a maioria eu trabalho de sapatão, mas eu vou descer, eu boto o meu tênis, amarro bem e vou lá ver a torcida, quanto que tá segurando ou não. Pra procurar a posição na pista. Toma essa. Cash, pega. Não. Aí, ó. Tênis é o nosso dinamômetro, é a nossa referência, né, pra gente. Sim. Então, tipo, se eu pego um tênis aí muito mole e tal, vai girar o meu pé antes de girar o tênis. Então, muda a minha referência. Entendeu? É igual aquele que quando bate o carro pegava mais rápido. Cada dia vai piorando. Tu já sabe, é teu, né? Então, é a mesma coisa pra gente. Não dá pra ficar trocando muito tênis, não. Se tu tá andando lá Mas fora. essa cola aí, ela chega assim, digamos, na temperatura, derreter a borracha, tá? Minha meta é, cada 6 meses eu sou obrigado a comprar um tênis novo, um exemplo. Não, cara, depende o solado que tu comprar. Se tu tem um solado que reage com essa química, tu perde ele no mesmo final de semana. Tanto assim? Tanto. Pega um solado de silicone ali e não vai aguentar. Meu. É morte do tênis na certa. Tem que ser uma coisa mais dura. Pô, que da hora. Da hora porque não foi tu caiu, foi quase atropelado. Não, eu digo que da hora assim, tipo... Aquele ali é um negócio- cavalo, seu O burro. que foi o medo ali? De ser atropelado por um chevette, cara. Eu mandei ele parar, aquilo começou a crescer rápido. E eu dando o pé pra trás e não vinha. Pensei, pronto, tu imagina um gordo sendo atropelado no Vai, velopar. lá de novo. A fiasqueira. Olha lá onde ele parou. Era bem onde eu tava. Era que tu tava, exatamente. Olha lá. Ali já deu aquela... E foi o tomo. E assim, existe um calçado apropriado para andar em cima não é proteção, tratamento? Porque o que eu vejo muito na galera de fora é que principalmente os promotes, vai um cara na frente, dá o burnout, vai um cara na frente guiando o cara mais para direita, mais para esquerda e É tal. o que ele faz também. Isso é. Existe um calçado mais específico para isso ou ainda não foi inventado? Cara, eu não conheço, eu não vi aqui ainda no Brasil. Mas esse também é um dos motivos que eu quero ir. Eu quero ver como é que as outras equipes lá fora trabalham. Não é para melhorar o carro, eu quero melhorar eu como chefe de oficina, chefe da minha equipe. Eu preciso melhorar também para continuar entre os melhores do Brasil. Então, eu quero lá ver se tem alguma coisa. Vou a passeio, mas a gente
Se me perguntar, tu vai na Disney ou tu vai na corrida? Vou na corrida. Com certeza. Não, a Disney nem quero conhecer, deixa o Mickey pra lá, quero ver a corrida. Se puder, eu quero ficar os 7 dias dentro da oficina, me chama pra trabalhar, vou de ajudante. Pra falar a verdade, o Cris da Susp lá disse que vai correr um Chevette, que tá lá um verdinho. Mas já tô metido no meio, vou trabalhar no final de semana no Chevette já. Chevette verde com roda fônica. Isso, IAP? Por que IAP. tu não vai? E muito bem lembrado, existe mais países que tu já foi pra arrancada? Porque eu acompanho também bastante pessoal da Argentina, Sim. que tem aqueles Fiat preparado e tal, que eu, na minha opinião, eu acho sensacional. Gosto bastante. Tu já foi pra outros países ver ou competir? Não, eu não fui pra fora, mas o Gabriel que tá aí assistindo com o Gol Big Blue, que ele tinha o 4x4, ele foi pra Argentina e o outro carro era o Gol 4x4 do Márcio, o Caterpillar. O Caterpillar ficou em primeiro e nós em segundo. A gente foi lá na terra dos argentinos e ganhamos Botou pressão deles lá. lá. Eles ficam bravos, cara. E, cara, o povo argentino, ele é muito, assim, feroz, muito competitivo. Até o Gabriel tava conversando isso com o Christian esse final de semana. O Christian tava lá com nós na pista. O argentino é muito competitivo, cara. Eles... lá é o Maradona mesmo que manda no planeta, tá? Mas ele foi, eu fiz o log de casa, então, tipo, o Gabriel entrava no computador, me mandava a chave, eu acertava o carro de casa e ele ia andar. E a gente conseguiu chegar em segundo. É muito carro que tem lá, é tudo misturado, cara, é uma loucura aquilo lá. Ele foi andar lá. Aí. E a parte que eu acho mais interessante, talvez, é como é pra ti ser uma das pessoas que é uma referência aqui pra nós do Sul e uma das pessoas mais conhecidas, talvez, no Brasil. Porque tu fala de cabelo no Brasil, todo mundo te conhece. Então, como é Adriano recebendo essa admiração do público? Cara, eu vou dizer pra você, assim, não é falsa modéstia. Pra mim isso não... Primeiro não muda muito, claro que a gente fica feliz, mas eu nunca tive esse entendimento, assim, que as pessoas me consideravam nesse nível, sabe? Agora que, tipo assim, eu vou no Velopark e andando, ganhando as pessoas, algumas pessoas falam, mas eu nunca levei nessa parte, eu acho que isso também não ia me... eu sou agradecido, óbvio, mas isso não me ia acrescentar em nada, talvez ia massagear o meu ego e nessa confusão eu poderia me perder. Então, tipo, como eu sou um cara que fico muito dentro da oficina, eu vou, ou eu tô em casa ou eu tô na oficina. É simples assim, eu não sou um cara de ficar saindo muito. Então, chega pouco esses comentários pra mim. E quando chega assim, não é uma coisa que eu levo, cara, porque eu fico com medo de me perder nesse caminho, sabe? Porque o ego, o orgulho, ele antecede a derrota. Ele tá ali, o orgulho antecede a derrota, entende? Então eu não dou muito crédito, porque também tem bastante gente que gosta de mim, mas tem pessoas que também não gostam do meu trabalho. E o único jeito de eu mostrar que talvez a pessoa esteja errado é trabalhando e mostrando o resultado. Entende? Eu tenho que mostrar o resultado dentro da pista. Sim. Tipo assim, o Estevão não me conhece, não gosta de mim. Eu venho aqui, vou discutir com ele. Vai mudar a opinião dele? Não vai mudar a opinião dele. Não vai. Como é que eu faço? Cara, ele não gosta de mim. Ou eu não dou bola, ou eu quero que ele goste de mim, eu mostro o meu melhor pra ele. Ó, eu sou assim, não é isso que tu tá pensando, tô te atendendo aqui. O dia que tu veio falar lá comigo, eu não podia te atender porque eu tava trabalhando. E lá dentro, o meu patrão é o meu piloto. Então, se o meu piloto tá lá, a minha cabeça tem que ser voltada ao meu piloto. Agora, se eu parar, sair pra caminhar, ô, cabelo, tudo bom? Pô, cara, tu pra mim é o cara legal, não sei o quê. Cara, eu tô ganhando elogio pra mim, mas eu tô parando de fazer o meu trabalho. Então, sabe, eu não, pra falar a verdade, não sei lidar ainda com essa parte que as pessoas, porque pra mim eu sempre fui o mesmo, assim, e que gosto que a minha equipe, porque não é só eu, tá? Se não tiver eu, o Diego, que é o meu montador de motor, que monta os motores junto comigo, o Alan, que faz a elétrica, o Rafa, que cuida, o Rafinha é o menino que faz tudo dentro da oficina. Sem ele, cara,
uma semana, a minha vida virou uma bagunça. Eu tenho o João, tenho o Luan. Então, tipo assim, ó, não é o cabelo F1, é a F1, são coisas diferentes, entende? Então, assim, posso ser considerado bom preparador? Sim, mas a minha oficina é mais importante, porque eu sozinho não consigo fazer. Não consegue abraçar tudo. Não tem como. Não tem como. Eu faria 2 carros só e ainda assim, talvez a gente pode se perder no caminho. A gente precisa dos outros. As peças podem ser substituídas? Podem. Mas tu tem que fazer a outra vir na tua altura e fazer ele trabalhar no teu pensamento. Entende? Então, é que nem eu falo assim, ó, eu acho que eu fico mais orgulhoso nessa parte, isso eu tenho certeza, de escutar a equipe F1. Não gosto muito de levar pro lado do cabelo, assim, tipo... Não, é que não me agrega nada. E eu sou um cara bem prático, assim, eu gosto que me agregue, que me cobre. Eu sempre falo pros pilotos, me cobra. Me chama no canto, a gente não discutindo, berrando, faltando com respeito, me cobra. É claro que tu ganhar aí entre aspas, uma mijada, ou o cara vir falar pra ti assim, cara, teu podcast é legal, tal, mas, cara, tu precisa fazer isso aqui que tá errado, tal. Tu pode até não gostar, cara. Só que tu pode levar pro lado que tu ficou ofendido, ou tu pode dizer, cara, talvez ele tenha razão, eu consigo melhorar. Tu não fica feliz em recebendo uma crítica, mas a crítica, ela é necessária. Essas 2, 3 corridas aí, eu consegui reverter uma situação. O cliente me ligou às 7h pouco da manhã, queria conversar comigo, cabelo, acho que tu precisa dar um pouco mais de atenção no meu carro, assim, tal, tu tá se perdendo que tu tá fazendo no prep, tu tá fazendo tal, e é verdade, eu não tinha mais tempo, por isso que eu parei com o no prep. Mas é pior ou melhor? Cara, eu aprendi a admirar bastante as listas também. Fui rei algumas vezes, o piloto foi rei, né? A gente tem que falar. Gabriel Lima com o Big Blue, ele foi também com outro gol que eu já fazia para ele, o Galego, o Júnior, o Jean da Mega, o Zico, o Everardo, isso só da 48. Na 47 eu já tive o Elcio, o Thiago Lira, o falecido Júnior Neu, eu já fiquei em segundo, então, mas cara, eu tive que escolher um caminho, e eu precisava escolher alguma coisa para entregar mais um pouquinho. Mas tu já estava ganhando, só que estava ficando difícil, os outros estavam chegando, os que não andavam tão rápido já estavam chegando, porque as pessoas vão evoluindo, né? E daí se tu para, e as pessoas vão chegar. Sim. É igual aquele cara assim, que cara burro, mas ele não vai ser burro para sempre. Se ele correr atrás de estudo, ser um cara dedicado e quanto que ele vai entregar da vida dele para isso, ele vai chegar. Só que tem gente que tem mais facilidade e tem gente que tem mais dificuldade. Só que um cara vai chegar com 1 ano e outro vai chegar com 10. Mas ele também vai chegar. Vai chegar. Então, não existe o que não dá. Só eu sempre falo assim, uma vez uma menina me perguntou, cabelo, como é que eu faço para fazer o que tu faz? Cara, por exemplo, esse ano eu faço 40 anos, né? E eu sou um cara que não gosto muito do meu aniversário, mas minha mulher, depois de 20 anos junto, não... Tu vai fazer 40 anos, vou fazer uma festa legal, que é sempre um marco de homem. Eu também nem sabia disso. Dia 12 de outubro é corrida em São Paulo. Eu não vou estar. Da outra vez eu estava na corrida em Balneário, era aniversário do meu filho. Então, tipo assim, eu saí bem cedinho, às 3 era festa, eu saí de lá 2 horas, a milhão para chegar no horário e depois, se precisasse, eu tinha que voltar. Não precisei, mas tive que ficar com o computador. Eu não curtia a festa, eu tava lá com o computador acertando os carros. Então, quanto que tu acha que consegue doar da tua vida? Porque tu não tem dia da mãe, não tem dia de mães, não tem dia dos pais, não teu aniversário da tua esposa, aniversário do teu filho. Se teu filho estiver doente no hospital lá, tu tem 7 carros, tu tem mais 7 famílias por trás de ti. Qual é a escolha que tu vai fazer? Se tu tiver estômago para isso, eu vou dizer, eu já chorei sozinho no hotel querendo estar em casa com a minha mulher, com o meu filho, mas eu tinha que trabalhar, Gal. E tipo assim, pela saudade, pela situação, tipo, às vezes é uma vida muito sozinha, sabe? Sim. Mas, cara, então é ruim? Não. Eu tenho uma casa por causa disso.
eu tenho a condição de pagar uma creche boa pro meu filho por causa do meu trabalho. Só que também tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Hoje nós estamos fazendo podcast, você podia estar em casa descansando, Sim. entendeu? É que, na verdade, a gente fala muito, principalmente eu e o Estevão, a gente conversa muito, é que o trabalho, né, eu vou englobar, porque eu sei que tu tem as oficinas abertas durante a semana e tem que ter o preparatório, mas o trabalho de final de semana como é que é? É muito, eu vou dizer assim, muito pior, mas eu não queria falar dessa forma. Mas é. Porque tu perde muitas coisas da tua vida, como tu tava É falando. o que a gente tava falando no off aí, né? Sobre o papo da padaria. Sim. Né? Final de semana, tu não vai ter final de semana. Tu tem um Nunca. restaurante, tu tem uma padaria. Não tem final de semana. Porque, pensa assim, um dono de padaria me falou, né? A padaria não começa às 8 quando abre, ou às 7 ou às 5. A padaria tem que estar aberta às 6 horas da manhã. Então tem que fazer pão. Tem que estar lá às 3. Daí o padeiro não veio. Quem vai? O dono. Isso acontece muito. O atendente não foi. Quem vai? O dono. Entendeu? Então, cara, ter padaria também não é fácil. Eu falo do meu trabalho. Mas um policial também não pode escolher o dia que ele vai ficar em casa. O filho dele tá doente, ele também não tem, entendeu? Mas eu tô falando da minha experiência do que acontece. Então, por exemplo, se eu marcar uma viagem, apareceu uma promoção, eu quero ir. Não, eu tenho que esperar acabar o ano e olhar o calendário das corridas. Então, tipo, eu tenho que anotar, janeiro não tem nada, fevereiro, não, março eu tenho, igual agora, ano que vem já saiu o calendário do Velopark, vai ter corrida setembro, outubro e novembro. Então, esses 3 meses, impossível viajar. Fora os outros 2 e mais os compromissos da Speed. Então, daí fazendo mais a área 47, mais a área 48, eu tava fazendo a Copa Speedway, a 48, a 47, a Speed São Paulo e Velopark. Eu não ia nunca mais pra casa, cara. Entendeu? Então, tipo assim, foi com 2 corações, mas eu tive que escolher. Tem uma hora que a gente também chega num patamar um pouquinho que pode fazer a escolha, entende? Então, a minha escolha foi ficar com os carros federados. Top. E com a família também. Com a família também. Sobra graças a Deus. um espacinho pra família, né? Não, daí tem assim, tipo, tem bastante corrida, tem bastante coisa, mas daí fica mais fácil. E vamos falar de uma coisa que eu e o Estevão, nós... Cara, na boa, nós ficamos impressionados. E acho muito legal e muito válido também, porque quem quiser conhecer a tua oficina, as portas estão sempre abertas. Sim, né? sim. E se tu tiver um tempo, tu também te dedica a explicar um pouco para as pessoas e tal. E, cara, nós ficamos impressionados quando a gente entrou naquele quartinho e vimos um motor totalmente diferente. Peraí. Eu já fiquei impressionado quando eles... Vocês querem ver um motor de 50 mil bloco? Um bloco Já fiquei impressionado com ele de querer mostrar, entendeu? Sim. Tipo, né? Porque uma coisa que pra ti é normal, mas pra mim, eu jamais imaginava que isso existia. Tem fotos ali também. Eu coloquei como motor billet. Tem motor billet 1 e 02 também. Então, se puder colocar ali em tela cheia. É isso aí? Esse é um AP 2.0 com cabeçote de áudio 20 válvulas. Gente, se eu tiver aí adolescente ou criança, vou dizer um negócio pra vocês. Sabe quando vocês falavam na escola, eu nunca vou usar isso aqui na matemática? A forma de Bhaskara. Tá aí, tá? Tá aí? Tá aí, e aí tá faltando o relógio. Aí embaixo tem um disco de grau, lá em cima a gente tem mais um relógio comparador e ainda vai mais um relógio comparador em cada válvula para descobrir qual é o ângulo correto dos comandos. Eu levo aí de 2 a 3 horas para enquadrar, para saber o primeiro ponto do motor. Mas tem mais ponto. Que assim, ó, eu tenho 2 polias regulável. Sim. Tipo, vocês vão lá, botam a polia regulável. Pra que lado mexe? Pra bonito, né, botão? Entendeu? Pra bonito, né? Pra bonito. Quando a gente fala de um eixo bruto, alguém pegou um eixo e fez um comando. Cortou a chaveta. Aquela, será que é a posição certa do motor? Do comando no motor? Eu não sei como é que se faz isso. Com o disco de grau,
sabendo onde está o pistão e transferindo os graus do comando. Eu quero saber, vamos botar lá que eu preciso que o meu comando esteja eu baixei o copinho 2 milímetros, bem a grosso modo explicando assim, tá? Lá em 112 graus. Quer dizer que ele já entrou 112 graus empurrando a válvula. Isso no motor. O motor tá ali e a válvula abriu quantos milímetros? Não sei. Aí tu botou 2 polias reguláveis, mas tu precisa ter um norte. É assim que se lê o comando. Porque senão como é que tu vai saber onde é o ponto? Vamos botar que esses 2 comandos não tem marcação. Não tem nada de marcação. Como é que eu sei onde começa ele? Porque se eu inverter, se eu só inverter, botar os ângulos certos, mas eu inverter aonde está o PMS e o PMI, vai admitir pelo escape e fazer a exaustão na admissão. Aquele backfire delicioso. Então, às vezes a gente vê muito carro dando backfire porque o comando está errado. Sim. Outro vê o carro carregar no two-step, que fica dando estouro, sobe e desce, porque o comando está na posição errada. Entende? Comando assimétrico é uma coisa, assimétrico é outra. Então, imagina aí, são 2 comandos, são 20 válvulas. Um pouquinho que errar tá muito fora. É muito fora, porque vira um multiplicador. Entendeu? Quando eu fiz o Chevette C20 do Vlad, veio sem correia dentada, sem nada, outro mecânico montou, que é uns irmãos que eu tenho lá, os Kittler do Rio Grande do Sul. Tiraram, como é que eu faço? PMS, marco, boto o disco de grau, 0. Então eu sei que ele é o meu 0, lá no comando, boto o relógio e vou medindo até achar o que a carta do comando. Não é o que eu quero, tá? É o que o fabricante do comando me passa. Tu precisa ter tantos graus aqui, tantos graus ali, tipo admissão e escape, o comando não é igual. Então, por exemplo, nesse motor aí eu tenho 108 graus de admissão e 112 de escape, porque é turbo, eu preciso ter escape para girar a turbina, entendeu? Então, eu falo que para ser eu acredito que se fosse preparador no futuro, de certeza eu faria engenharia mecânica. Quer ser assim, vai ser, é muita tecnologia, cara, é muito cálculo, vai ser engenheiro mecânico primeiro. Vai lá, faz curso, faz faculdade, começa na oficina, mas tenha um estudo. Porque por mais que hoje eu sei fazer, eu tenho bastante curso da Fieltech, tem algumas coisas que eu me bato, que eu tenho que procurar, que eu não tive essa educação assim de muitas fórmulas. Eu sempre gostei muito de matemática, então tipo, para mim os acertos de injeção é muito rápido, porque fala para mim assim, 1.15 tira 10%. Eu já sei que é 0,10 ali na injeção, né? Tirei e acabou. Mas o cara que não é muito bom em divisão, faz como o acerto da injeção? Tipo eu. Só que em vez de tu levar 1 hora no dinamão, tu fica 10. Entendeu? Então, tipo, tu precisa, eu tenho 25 graus de ponto, daí tá lá no mapa assim, tirar 8. Quanto que é 25 menos 8? 17? Mas daí o cara não sabe, ele não foi treinado para isso, ele vai começar a contar. Só que aí tu tá perdendo tempo. E na corrida, às vezes, não aceita tu perder tempo. Aí tu vai andar com uma calculadora no bolso. Sim. Entende? Então, o negócio é complexo. Não importa se seja arrancada, se seja circuito, no prep ou um carrinho de rua. O básico é matemática. Se tu começar para motor brabo mesmo, daí tu vai começar com química. Aí tu vai começar a misturar combustível, entendeu? Aí precisa saber matemática e química. Mas as peças vêm de fora. Tu é obrigado a saber inglês. O que é in, o que é out. E a medida em polegada, se vem de fora. Pois é, entendeu? Então nós estamos falando que tu tem que ter pelo menos um conhecimento de matemática, química e inglês. Beleza. Português serve para quê? Interpretação de texto. Tu é obrigado a ler. Se tu não tem um professor interpretando o texto para ti, veio o manual, tu tem que ser bom em português. Porque se tu ler errado, tu vai entender errado. Então o que eu falo, cara, é muito estudo. Se tiver aí adolescente, criança ou um cara, nunca é tarde para estudar, tá? Pode ter um cara de 50 anos que quer estudar, vai fazer. A dificuldade talvez seja um pouco mais, mas dá para fazer. Mas é isso aí. Precisa interpretar texto, saber pelo menos um básico de inglês, tá? Tem que saber de matemática, se possível de química, e assim vai. Tu tá doido, cara. Não é só chegar então, montar o carro, botar na reta e acelerar.
Não. Porque o bloco billet, né? Porque o bloco original já estava partindo. E o alumínio é um dissipador de calor. Se o motor trabalha mais frio, eu consigo botar mais vento e combustível. Esse é o mesmo bloco que a gente viu lá? Esse é o mesmo bloco que vocês viram. Tu vê. E um bloco desse hoje custa em média de... O bloco lá na MRB, vem o bloco, as camisas, os parafusos, os mancal, o cárter em billet também, né? Um cárter seco, a flange dianteira e traseira, 48 mil. Bah, Sem cabeçote. sem Não, cabeçote. sem cabeçote, sem biela, sem pistão, sem pino, sem virabrequim. É só essa base ali. Nós estamos falando de quanto que tem nessa foto aí? Só por cima. Sem as ferramentas, Sem lógico. Ó, o bloco e o vira, nós estamos falando de 48 o vira é 12 mil, porque ele é um importado para aguentar o que a gente vai fazer. Então nós já estamos falando de 60. Só vira E bloco. Só vira e bloco. A gente ainda tem bronze em biela, bronze em mancal, mais usinagem, que hoje uma retífica aí dessa aí deve cobrar uns... Bloco básico é 4,5, então ali deve ter custado uns 5,5. Nós temos um cabeçote 20 válvulas Stumpf, deve custar em torno de mais uns 20 mil. Passa de 100 mil frouxo o motor desse aí. Isso é um AP. Esse é um AP. Tá. Deixou de ser um AP, mas é um AP. É, Né? Um AP billet. E é um motor de corrida, gente. Motor de corrida, exatamente. Isso. o que é que vem de potência no motor desse? Falando em cavalaria. A MRB nos garante até 2.000 CV. Eu nunca tirei tudo. Pelos relatos, eles acham que em torno de 1.400, 1.500 CV. Até num Chevette quando foi recordista se eu não me engano, do Bruninho, que andou na Speed, pelo cálculo da FT, chegou a 1.480, se eu não me engano. E é tudo que dá. É num risco, sabe? Aí eu falo pra vocês, né? Tudo é aplicação. Se eu pudesse botar um motor que gerasse mais potência, não ia usar isso aí, ia usar um outro motor. Um Opala 6 cilindros aí com 1.000. Se pudesse um 6 ali e o peso fosse bom, ia botar um 6 cilindros. Pra que eu vou ficar sofrendo com 4 pra tirar 1.500? Se vão botar um V8 ali dentro, ia com 0,8 cada turbo, daria isso. No caso ali, tá usando esse por causa do Por regulamento. causa do regulamento. Peso e... Regulamento. Esse carro 20 válvula deve pesar 1.150 kg. Se tiver 1.000, tu tem que adicionar 150 kg de lastro. Entendeu? E se passar, tem que dar um jeito de tirar. Daí bota o piloto no regime. É. Cara, é muito difícil fazer carro de arrancada para piloto alto. Pega o Xande, eu já tenho uma distribuição ruim no carro, no X do carro, porque ele já é mais alto. Agora pega um menino aí de 60 kg, um piloto de 60 kg, baixinho, com seu 1,70 m, 1,68 m, fica fácil. Tu bota o carro na balança, eu monto o carro em cima de uma balança, né? Faz o básico e depois começa. Frouxa o banco, empurra o piloto mais para frente, bota mais pro lado, tira o extintor lá de trás, bota para frente. Não, falta a proporção. Então eu tenho lá, vamos botar nos Gol, 910 kg, 27,9% de proporção na traseira. O regulamento me obriga a ter 28. Então o que eu faço? Estou com o extintor na frente, eu boto o lastro ou mudo a posição do extintor? Muda o extintor? Agora falando é lógico, né? Sim. Eu não quero adicionar peso, eu quero que meu carro seja o mais leve possível. Eu tenho 910 kg, meu carro tem todos os vidros, e se eu botar Lexan vai tirar o peso. Eu faço ou não? Faço. Por que não? Fala pra mim, eu vou ter que botar lastro, mas o lastro daí eu boto onde eu quero, eu equilibro o carro. Olha só. Por que o Os piloto... vidros não botam, né? Que tu quer, né? Os vidros estão baixo ou tão alto? Tão alto. Então ele já transferiu o peso de baixo para cima. Agora eu vou lá, boto o Lexan e jogo ali uns 12 kg. Então, tipo assim, ó, tinha o X ruim do carro. Né? Daí você fala, não, compensa na mola. Cara, não dá para compensar na mola. A rosca foi feita para te achar a posição da mola. Eu tenho uma limitação de pressão. Pensa o seguinte, meu piloto é pesado, tem igual eu ali, 115 kg. Então, o meu lado esquerdo todo é mais pesado. E eu preciso que o lado direito tenha o mesmo peso. O que eu faço? Na mola traseira esquerda, eu levanto que vai comprimir, que ela sempre comprime em X, né? Atravessando. Então, eu venho aqui e dou pré-carga nessa mola. Até um tanto é tolerável.
Tá, mas eu zerei. Eu consegui deixar 333 kg na esquerda e 333 na direita. Só que eu dei mais 5 voltas nessa mola esquerda traseira para compensar a direita dianteira. Quando eu arrancar, sabe o que vai fazer o carro? Morde a primeira mola que já está comprimida. Meu carro atravessa, sai torto. É verdade. Porque eu tenho pré-carga numa mola. O carro, ele é estático, ele está parado. A hora que ele arranca, essa mola que eu tinha de 180 libras, eu já estou comprimido ela, eu já devo ter umas 210 libras e a outra está com 180. Vai baixar a traseira igual? Não. Vai baixar torto. Vai baixar torto. O carro baixou torto. Aí eu piorei a situação da dianteira. Então o que eu preciso fazer? Montar um carro com as 4 roscas. Eu preciso primeiro achar a altura dianteira, achar a altura traseira, todas as molas na mesma altura. E por isso que daí vem a construção de um carro de corrida em cima da balança. Porque vamos botar, se eu tenho um piloto pesado, aí eu vou ter que usar o peso dele a benefício do próprio carro. E às vezes é pouquinho, cara. Tu joga o banco mais para esquerda, mais para direita, um pouquinho mais para frente, mais para trás. É a mesma coisa. Eu vou construir o tanque de combustível ali 12 kg, posso jogar ali 2, 3 centímetros mais para direita, mais para esquerda, um pouquinho mais para frente, para trás. Aí é a construção do carro. Tu vê, cara, que loucura isso. Cara, tipo assim, pra nós é muito novo isso e é muito legal e importante a gente estar sabendo isso também pra gerar conhecimento pra nós, mas também pra gente ver que não é só motor, Não, tá bem longe. né? Não é só motor. Tudo tem um cálculo, tudo tem um porquê, tudo. Isso é muito da hora, cara. Mas nós estamos chegando no final do nosso Cara, programa. o papo tá bom, por mim nós podíamos ficar aqui até amanhã. Eu aqui, ó, vamos dar, vamos, né? Mas passou voando, cara. Já estamos aí, ó, 20 para as 10. Então é isso, galera. Estendemos um pouco mais aí o nosso programa de hoje. Infelizmente, estamos encerrando. Eu não queria encerrar de verdade. Verdade. Queria O papo ficar tá muito aqui bom. conversando sobre... Mas já é 10 horas, cara. queria ficar conversando aí Não, mas sobre... daqui a uns dias, para o povo também não enjoar, a gente volta de Olha, novo aí um dia. então tá combinado. com Se certeza. tiver, Show de bola. Vamos combinar de novo. vamos. E até lá o Chevetão já Aí tá... nós vamos falar sobre categorias, pra galera saber de casa, que também é uma curiosidade minha. Eu também anotei Quais aqui são nas as, minhas... né? As categorias. Categoria. Eu anotei nas Top. minhas perguntas aqui, mas achei que a gente E ia estender. quem assistir a próxima vez, ele vai contar por que o apelido dele é Cabelo. Também? Também. Não É fala verdade. hoje, fica Não. pra próxima. Fica para próxima. Então, é isso. Quer falar um pouquinho pra galera aí? Pra mim tá tudo certo, um abraço pra galera aí. Para com essa zoeira, amanhã já vou resolver isso aí, tá? Só aí, tá pegando forte. Obrigado, Cabelo, por topar de prontidão. A gente gosta e é assim, ó, o cara vai convidar o cara, eu vou, na cara dura, assim, ó. Aí é massa. Eu só cheguei de viagem. E pau. Eu achei mais massa isso também, que ele foi viajar e... Isso. Não, ó, Não, eu tô lá. vou viajar, mas segundo eu tô aí, segundo eu vou direto. Então fechou, é nóis. Top demais. Quer falar alguma coisa pro público aí? Cara, quero agradecer todo mundo aí que tava vendo a gente, a minha família, óbvio, minha esposa e meu príncipe e, óbvio, a minha equipe, né, cara? Que aí, sem os meus funcionários, sem meus pilotos, eu não sou ninguém, né? Daí eu sou só o Cabelo. Sim. Eu só sou o Cabelo da F1 porque a F1 existe. Sim, exato. Sem eles, eu não sou nada, né, cara? Então, do cara que tá mais tempo ou mais menos, todos eles são muito importantes. Tanto o piloto do carro mais simples ao carro mais top, eles são nosso patrão, então eu vou agradecer a eles. Show de bola. Show de bola, então. Muito obrigado, Cabelo, por, De nada. como o Stem falou, aceitar de prontidão e trazer aí muitas informações e é muito legal trazer isso pro nosso público, porque, como eu mencionei, no nosso clube, ninguém sabia o que era uma arrancada e ninguém tinha participado de nenhuma prova ou visto uma prova e a gente... Ela nem sabia como é que funcionava. Exato. Então, tipo assim, obrigado por estar abrindo, né, a tua mente, o teu conhecimento Sim. para todo mundo de casa aí que tá nos assistindo. E semana que vem tem um cara aí que vai trazer um assunto ideal para nós que gostamos de carro, porque... Eu posso falar? Não, nada de spoiler. Sexta-feira sai lá no Instagram quem vai estar aqui chamadinha. conosco. Então, até semana que vem e... Tchau, tchau.